É o primeiro dia de aula para o filho do rei demônio no mundo humano. Ele mal entrou na sala de aula e nem se acomodou direito na carteira quando os problemas começam a surgir. Os típicos valentões da escola começam a implicar com o que consideram um alvo fácil. Mas mal sabem eles que estão desafiando o futuro rei demônio. Nascido na raça demoníaca, Lavis aprendeu apenas uma coisa durante seu tempo no reino dos demônios. Humanos eram formigas, destinadas a serem esmagadas assim que aparecessem, e Lavis pretende seguir esse princípio à risca. Ele agarra o garoto bonito e indiferente pelo pescoço e o joga brutalmente contra a mesa. Sua reação ousada e inesperada choca a todos. Um cara com cara feia explode em insultos verbais e pula em cima do nosso garoto na tentativa de salvar seu amigo bonito. Mas, no instante em que Lavis olha para trás, para o humano que se aproxima, seus poderes demoníacos reagem em sincronia com seu corpo. Enquanto o cara feio desfere um soco poderoso, meu garoto simplesmente inclina a cabeça, deixando o golpe passar inofensivamente. Contra-atacando o golpe do agressor, o parente do rei demônio desfere um soco no estilo Mike Tyson que arremessa o sujeito contra os armários atrás dele. Vamos pausar aqui e descobrir exatamente como aquele que deveria governar o reino demoníaco acabou aqui lutando contra meros valentões de escola. Conheçam Lavis Vindica, o filho impiedoso do estimado rei demônio e o próximo na linha de sucessão ao trono de seu pai, governando todo o reino demoníaco. Ele recebeu uma única tarefa de seu pai, mas se superou da pior maneira possível. Sua missão era investigar se Hildka e seu clã estavam conspirando contra a vontade do rei. No entanto, Lavis Vindica resolveu agir por conta própria e aniquilou todo o clã sob o pretexto de traição. O rei já sabia que seu filho era um encrenqueiro, mas desta vez ele rebaixou o nível, que já era baixo, ao seu limite absoluto. Gamduer Vindica, o governante do reino demoníaco, não vai mais tolerar as travessuras do filho. O príncipe arrogante tenta negociar com o rei, insistindo que as evidências da crescente rebelião de Hildga estavam por toda parte. Então eliminar a confusão antes que se espalhasse ainda mais era a melhor opção disponível. No entanto, o rei não acredita em abordagens tão bárbaras e extrajudiciais. Mesmo que aqueles indivíduos merecessem punição, o caso deveria ter sido tratado com a devida lei e ordem, sob estrita jurisdição. O filho arrogante cai na gargalhada diante de uma maneira tão tediosa de lidar com as coisas. A falta de um código de conduta por parte do filho decepciona o rei profundamente. O rei já está convencido de que seu filho é um tolo ignorante e de mente rasa. Discutir com ele é o mesmo que tentar convencer uma parede a se mover. É por isso que ele já decidiu a punição para seu filho após discutir minuciosamente o assunto com os 12 tronos negros. Por violar as leis do reino demoníaco e massacrar Hildga, Lavos Vindica será exilado para o reino humano. Não apenas será enviado para lá, como seus poderes sombrios serão selados. Sua Majestade espera que seu filho retorne somente depois de se tornar uma pessoa sincera, digna de governar o reino dos demônios. Sob o comando do rei demônio, os 12 tronos lançam seus feitiços com a intenção de selar os poderes sombrios de Lavus e bani-lo. Entre esses 12 tronos está um rapaz chamado Rambai, que planejou tudo para o nosso garoto, e vê-lo em tal estado deplorável lhe dá prazer. De qualquer forma, existem algumas regras que ele deve seguir se não quiser que sua alma seja incinerada. Primeiro, ele deve viver sua vida como um ser humano normal. Segundo, tirar a própria vida é proibido. E, por último, ferir ou matar humanos também é estritamente proibido. Com isso, o outrora grande príncipe demônio acorda possuindo o corpo frágil e debilitado de um humano chamado Minho. O dono anterior deste corpo era um garoto fraco e acamado, vítima de bullying. Como ele deveria estar em coma, sua irmã e mãe ficaram chocadas ao vê-lo de pé novamente. Enquanto mãe e filha eram um grupo emotivo, seu novo pai é um homem desequilibrado e emocionalmente inacessível. Agora que seu filho está acordado, o pai simplesmente ordena que ele se prepare para a escola amanhã. O dia seguinte chega, e é assim que ele se vê envolvido com esses valentões, os mesmos que ele está espancando até deixá-los em frangalhos. Todos os alunos ficam boquiabertos ao ver o anti-chorão se transformar em um verdadeiro valentão, enquanto o garoto recupera a aura depois de derrubar o agressor com um soco. Um nerd de óculos duvida que ele seja o mesmo Minho que eles conheciam, sem falar do ego ferido do garoto bonito. Ele avança para cima do nosso garoto segurando uma cadeira, pronto para esmagar a cabeça de Minho. O nerd de óculos avisa Minho para ficar de olho nas costas. Nosso garoto reage com a velocidade de um raio ao aviso, desferindo um chute nocauteador instantâneo que faz o rostinho bonito se dobrar de dor. O valentão outrora confiante agora está completamente confuso, sem entender quem despertou o poder de Minho. Ele está cuspindo insultos e palavrões para todos os lados, piorando ainda mais a situação sem perceber. Acontece que Minho normalmente não consegue usar seus poderes demoníacos, pois eles foram selados. No entanto, sempre que alguém o xinga, essas maldições despertam a magia demoníaca dentro dele. Quanto mais amaldiçoado, maior o poder que ele pode exercer. Na verdade, a mãe de Minho era a personificação dos palavrões.
poderes. Ela os inventou e os liberou sobre a humanidade. Com a perna repleta de poder após absorver todos os palavrões, Lavis desfere um chute devastador no queixo do desgraçado. Esse chute final transforma um rostinho bonito em um rosto feio, nocauteando-o. Aliás, o rostinho bonito e o rosto feio são conhecidos como Tai-Woo e Seong-Gyun, e toda a turma está incrédula diante de uma cena tão inédita. Enquanto isso, nosso garoto reflete sobre sua situação atual. Ele finalmente decifrou o código, encontrou uma maneira de viver uma vida divertida enquanto cumpre as exigências do pai. Com um sorriso diabólico, Bro convida todos que gostam de odiá-lo. Ele quer que o odeiem e que soltem todos os palavrões que ele tanto deseja. A turma inteira se pergunta por que Minho está falando tão estranho de repente. O nerd de óculos também começa a considerar a possibilidade de Minho estar escondendo sua verdadeira força o tempo todo. Enquanto a turma permanece em silêncio, é o nerd quem se aproxima do herói, perguntando se ele está bem. Lembrando que o nerd o ajudou antes, Lavis decide que ele é o melhor candidato para se tornar seu lacaio. Então responde com firmeza que está bem. Pouco depois, o nerd o bombardeia com todos os tipos de perguntas sobre seu recente aumento de força. Ele até brinca dizendo que Minho pode ser a reencarnação de outro mundo. Ao ouvir isso, Lavis fica preocupado, imaginando se o garoto descobriu seu segredo. O garoto continua devagar, perguntando-lhe que tipo de vida ele levava em seu mundo anterior. Talvez vivesse em um mundo de artes marciais, ou talvez fosse um mundo de jogos. Temendo que esse nerd pudesse realmente decifrar o código, Lavis decide cortar o mal pela raiz antes que mais pessoas descubram seu segredo. No entanto, antes que ele faça qualquer coisa, somos levados a um flashback, onde seus amigos próximos o alertou certa vez contra matar humanos. Matar humanos significa a aniquilação da alma para os demônios. O demônio dócil entende a implicação, mas se lembra claramente da lição da professora Cynthia. Ela os aconselhou a esmagar humanos à vista. Seu amigo o adverte que ela só fez essa declaração ironicamente. Veja bem, os demônios são os deuses que presidem a morte. Mesmo que os humanos sejam criaturas tolas que sempre tentam se matar, os demônios ainda não têm autoridade para feri-los. E ele já havia mencionado as consequências. Naquela época, Lavis pensava que não precisava se preocupar, já que nunca visitaria o reino humano mesmo. Mas agora Lavis se encontra num impasse, sem a menor ideia de como calar a boca desse nerd sem estrangulá-lo. Mas parece que ele não precisa. O nerd admite que está falando de uma fantasia totalmente absurda, embora se sinta desesperado, afirmando que também quer viver em outro mundo. Lavis percebe que as palavras do nerd são geniais, já que ele exala desespero. Enquanto o nerd continua a devagar, Lavis fica aliviado por o garoto desconhecer sua origem demoníaca. De repente, o nerd o elogia sinceramente por ter reduzido aqueles dois capangas à polpa. Ser elogiado por um mero humano definitivamente incomoda o nosso demônio. Assim como as maldições são uma doce canção de ninar para ele, elogios vindos de humanos lhe parecem repugnantes. A noite cai e encontramos nosso garoto refletindo sobre sua situação. Embora um demônio preso em um corpo humano não devesse possuir nenhum tipo de habilidade mágica, seus poderes mágicos estão claramente reagindo. Como não tem nenhuma explicação para sua situação, ele aproveita a oportunidade para se gabar de seu título como Lavis Vindica, o parente invicto do Rei Demônio. No entanto, o próprio Príncipe Demônio começa a se contorcer de dor e acaba desmaiando na cama. Seu corpo inteiro dói porque o receptáculo está tendo dificuldades para usar sua magia. O pobre rapaz passa quase metade da noite em agonia antes de finalmente adormecer. No dia seguinte, à noite, o nerd e o Príncipe Demônio voltam para casa a pé. O nerd está ocupado expressando sua gratidão ao amigo. Veja bem, não houve um único dia em que não tenham sofrido bullying, mas tudo mudou desde ontem. Lavis não acha que gratidão seja necessária, principalmente porque aqueles caras estavam pedindo para morrer de qualquer maneira. Uma afirmação que surpreende seu amigo nerd. De repente, Minho é chamado por trás. Quando nosso garoto olha para trás, em resposta à voz, encontra um bando de valentões frustrados. O líder do grupo é, na verdade, o irmão de Seong-Gyun, um dos garotos que Minho espancou até quase a morte 2 dias atrás. Eles estão irritados porque receberam uma fração do pagamento para garantir a proteção de Minho, e mesmo assim, ele ousa revidar como um cão, em vez de fazer o mesmo. Enquanto o nerd treme de medo, nosso garoto se ilumina como uma criança perturbada em uma loja de doces, querendo mais insultos. Até o nerd pensa em que tipo de amigo masoquista e idiota ele acabou arranjando. O líder dos capangas sorri enquanto ordena com firmeza que sua vítima o siga. O maníaco fica mais do que feliz em obedecer, contanto que seja humilhado verbalmente. No canteiro de obras isolado, todos os capangas estão presentes, incluindo o próprio Seong-Gyun. Seu irmão está furioso ao ver o irmão apanhar feio desse pirralho insignificante. Agora voltando-se para o pirralho, o valentão encara Minho com ousadia, pensando em como resolver a situação. Ele definitivamente não o deixará sair impune, afinal Minho mexeu com o irmão e precisa aprender uma lição. Ele questiona o garoto problemático se a mãe dele não lhe ensinou boas maneiras. Talvez a mãe seja tão problemática quanto ele por ensiná-lo a bater em crianças boas
tarefas como o irmão. Bem, Minho não hesita em afirmar que sua mãe, sim, o ensinou exatamente o que aquele idiota estava dizendo. Claro, mesmo que nosso demônio estivesse falando com toda a sinceridade, sua resposta descarada e o sorriso malicioso estampado no rosto só servem para irritar o valentão. O arrogante explode com um tapa certeiro. Meu amigo, por outro lado, fica extremamente feliz por sua mãe ter sido insultada. Era música para seus ouvidos. Aqueles insultos invocam os poderes demoníacos que ele precisa naquele momento, o que o ajuda a agarrar a mão poderosa daquele desgraçado. Com uma mão firme, Lavis fecha o punho com a outra e desfere um potente gancho no rosto do oponente, seguido por uma saraivada implacável de socos. Ele continua a espancar o desgraçado. Essa reviravolta inesperada deixa os outros capangas em frenesi, parados à margem sem fazer absolutamente nada além de xingar. O chefe deles, todo arrebentado, ordena que esses covardes se aproximem e enfrentem o cara. Minho assume sua posição, pronto para usar o poder dos insultos e derrubar toda a horda de hienas. Ele começa a chutar e socar todos que vêm em sua direção, um por um, derrubando-os instantaneamente. O pobre nerd ali parado não faz ideia do que é essa palhaçada de Hollywood. Os gritos das vítimas de Minho ecoam pelo canteiro de obras por um tempo, mas logo cessam quando resta apenas um homem de pé na arena, que é o nosso garoto, é claro. Experimentar violência e maldições faz Minho se sentir delicioso, a ponto de se sentir grato tanto ao tio quanto à mãe. Afinal, foi o tio quem introduziu a violência entre os humanos, enquanto a mãe é a inventora das maldições. Dado o quão revigorante é o gosto da violência, ele é grato ao tio. Não podemos esquecer do nerd, que certamente repensará suas decisões de vida quando voltar para casa. Parece que o nerd não é o único espectador observando nosso garoto. Há um rato possuído vigiando Minho com um propósito. Acontece que é justamente o tio a quem nosso garoto está se sentindo grato. O tio está feliz em ver o sobrinho desfrutar do pequeno presente que concedeu a este mundo humano. Rambi, o responsável pelo plano de expulsar o príncipe demônio para o mundo humano, também está lá. O tio de Lavis sente admiração pelo garoto por exterminar a casa Hiltiga, a abreviação de Hilt. Rambi argumenta que o garoto sempre fez o que quis, então é um saco lidar com a teimosia dele. O que realmente choca o tio é como Gamadar, o pai do garoto, o enviou impiedosamente para o reino humano como punição. É regra dos demônios impor submissão forçada para lidar com os imprudentes do seu grupo. O reino humano também é o mesmo lugar para onde os pecadores mais singulares do reino demoníaco são enviados, o que significa que nosso garoto enfrentará alguns desafios sérios em breve. O tio se lembra de como seu sobrinho costumava causar apenas pequenos problemas. Ao mesmo tempo, Rambi agora entende por que Lord Barkan abençoou seu sobrinho com a pedra de sangue demoníaca. Eles estão prontos para visualizar os pecadores lançados no reino humano. Então Lord Barkan pede que ele compartilhe os detalhes. Lançando tentáculos de magia negra, temos uma visualização de vários oponentes demoníacos poderosos que nosso garoto terá que enfrentar e derrotar. Lord Barkan extrai as informações absorvendo a energia escura que circula no ar e está ansioso para ver o desempenho que seu sobrinho vai apresentar, especialmente quando confrontado com a escuridão real. Vamos voltar à vida escolar normal de Minho. Seu maior fã é o Midoriya de baixo orçamento, que não consegue acreditar que esse cara derrotou o irmão de Taiyu sem suar. De forma hilária, Minho come um macarrão extremamente apimentado e começa a lacrimejar de dor, mas finge que é apenas suor escorrendo pelos olhos. Seu amigo até o aconselhou a escolher um sabor mais suave, mas nosso teimoso protagonista demoníaco não é nenhum covarde, então escolheu o sabor mais apimentado do inferno. De repente, o telefone do amigo toca, mas o garoto hesita em atender subitamente. Ele diz a Minho que é uma ligação urgente e que precisa ir embora mais cedo sem ele. Vê-lo sair tão repentinamente assim faz com que nosso garoto fique intrigado. A próxima cena mostra uma mulher finalizando sua obra de arte. Sua tela retrata um humano que se recusou a pagar suas dívidas. Então, a mãe gótica esculpiu alguns símbolos em sua cabeça. Nesse momento, um dos homens de Jaehi traz Sion, que está tremendo de medo. Ela o provoca por ter chegado tão tarde e rapidamente o faz abrir os olhos para ver sua criação. Sion está enojado e aterrorizado. Os símbolos significam ladrão e como esse cara se recusou a pagar suas dívidas, ela o puniu como deve ser. Jaehi se pergunta se esse é o destino que o pequeno Sion também deseja, já que eles também têm uma promessa pessoal. Assustado, o garoto mal consegue se controlar enquanto argumenta que as coisas têm interrompido seu progresso. Dando-lhe um tapa na cara, Jaehi expressa irritação por sua incapacidade de seguir ordens. Para puni-lo adequadamente, ela se deleita em gravar algumas palavras em sua mão ou até mesmo em suas costas. Sion implora por misericórdia, então ela lhe oferece uma última chance de consertar as coisas, ou então ele acabará como o cara morto logo atrás deles. Jaehi ordena que ele faça o que ela diz até a última letra, ou então ele está frito. À noite, o mesmo garoto está tremendo sobre o teclado
teclado, questionando se realmente deveria continuar com isso. As consequências de desobedecer a Jae-hee lhe custarão a vida, então Sion não tem escolha. Quanto ao nosso garoto, Minho está todo dolorido, como se estivesse de TPM. Isso se chama efeito de ser fraco por causa de temperos. Seu estômago está revirando e se desfazendo, mesmo com o corpo dolorido depois da luta. Minho está farto desse corpo horrível. Então começa a fazer flexões para melhorar o físico. O grande Lavis Vindica se recusa a morrer com atributos físicos ruins e se esforça para ter um físico de galã. Deixando isso de lado, voltamos a focar em Sion, que está na escola. Ele tem um aparelho eletrônico na mão. Algo no aplicativo o assusta, mas a imagem de Jae-hee em sua mente é ainda mais assustadora. O pobre rapaz é forçado a uma situação terrível e não sabe o que fazer quando Minho aparece para ver como ele está. Nesse momento, Sion se pergunta se poderia pedir ajuda ao amigo, mas também sabe que seria perigoso. Jae-hee e seus homens são extremamente perigosos, então seria inútil arrastar Minho para essa confusão. De repente, nosso garoto sente um cheiro familiar vindo de perto. Nesse instante, uma garota de cabelos laranja cai no chão. Seong desmaiou repentinamente, o que preocupa Sion, que vai verificar seu estado. Mas quando ele a vira, a garota parece um cachorro raivoso e um zumbi. Bem, essa é a namorada típica quando você diz não para ela. Brincadeiras à parte, Minho sente uma energia demoníaca, mas o mais chocante é porque é um humano que não ele a possui. O treinador corre para pegar a garota e levá-la às pressas para a enfermaria. Ao passar por ela, nosso garoto vê o brasão em seu braço. Esse símbolo é da casa Hilt, mas não faz sentido estar no corpo de um humano. Minho está profundamente envolvido e quer verificar tudo direitinho, então ele vai até a enfermaria para entrar sorrateiramente no quarto dela. O atendente o impede, pois são horas de repouso, mas Minho usa um de seus poderes, algo relacionado à magia do esquecimento, e redefine a posição dela depois de assumir o controle de sua mente. Apesar de estar fraco, ele consegue conjurar feitiços mínimos como esse em seu estado atual. Nosso garoto vai até o quarto de Seung, que o olha com uma expressão irritada. Adotando um tom sério, ele pergunta diretamente sobre a identidade dela. A princípio, ela finge não saber, mas nosso garoto puxa o braço dela com força, mostrando a marca demoníaca e questionando o porquê de ela tê-la. Seung continua irredutível, então o homem a ameaça de grande sofrimento se ela não confessar tudo o que sabe naquele instante. Esse lado dele é tão assustador que ela fica apavorada, sentindo a aura de um demônio divino emanando de seu corpo. O tom de Seung muda de irritação para puro medo quando ela começa a revelar sua ligação com Jae-hee, explicando como ele precisava que Seung recebesse a tatuagem para poder se juntar ao grupo. Nosso garoto sente o cheiro vindo dessa mulher, e não é por causa do sanduíche de carne assada dupla dela, mas sim pelo cheiro familiar de demônios. No reino dos demônios, temos um flashback de quando nosso garoto era criança. Hanbi não queria explorar aquela área, mas o teimoso provocador o chamou de covarde por isso. No fim, o garoto teve que seguir Lavis porque estava com medo do que aconteceria com ele se fosse sozinho. Hanbi não conseguia entender qual era o objetivo e decidiu se aprofundar em uma história envolvendo aqueles que possuem olhos transcendentais. Os demônios que os possuem acabam perdendo a visão de duas maneiras, ou porque sua visão é muito nítida, ou porque seus olhos degeneram e se tornam inúteis. Em um lugar suspeito como aquele, Hanbi se sentia apreensivo, mas Lavis estava cauteloso enquanto se preparavam para chegar. Eles observavam de longe um cadáver com uma flor desabrochando na palma da mão. Ignorando todo o perigo, Lavis se aproximou ainda mais das flores, enquanto Hanbi identificava o falecido como Jeremy Hilt. A questão estranha era porque aquele corpo estava coberto de flores. Imprudentemente, Lavis arrancou uma, e vinhas ensanguentadas brotaram das raízes. O cheiro era nauseabundo, e Hanbi identificou a planta peculiar como a flor roedora. Minho está convencido de que Seung exala o mesmo cheiro da flor roedora, enquanto implora para que ele poupe sua vida. Observando de fora, Lavis acompanha cada movimento de Hanbi e seu tio. Na cena seguinte, nosso protagonista vai direto para o estúdio de tatuagem de Jae-hee. A princípio, ele se pergunta se a flor e a tatuagem são apenas uma coincidência conveniente. Lá dentro, um grupo de caras parece não entender porque Cyan tem um lugar especial no coração de Jae-hee. Na verdade, não é que Cyan seja importante, mas sim o aplicativo. Um deles está segurando um doce, algum tipo de pílula que foi desenvolvida recentemente. O outro cara o avisa para não comer, pois ele terá efeitos terríveis como o Seung, mas aparentemente esse cara acha que é diferente. Aparecendo na frente deles, Minho reconhece as tatuagens e o mesmo cheiro novamente. Ele pergunta educadamente se todos eles fizeram aquela tatuagem com a Jae-hee. O líder do grupo é arrogante e se aproxima do nosso garoto bancando o valentão, só pra levar um tapa na mão e um tapa na cara no estilo Will Smith. O cara desmaia instantaneamente, enquanto os outros valentões começam a questionar quem é o nosso garoto. Eu adoro como esse cara simplesmente sai na porrada sem nenhuma explicação, genuinamente por amor ao esporte. Minho dá um soco no cara que o manda pra próxima
próxima terça-feira, enquanto seus amigos estupidamente avançam para cima dele, pensando que não será diferente. Nosso garoto esquiva do soco e revida com o dobro da força, nocauteando o terceiro. O quarto agressor está armado, então Minho mantém a distância, usando um chute giratório para ganhar distância, derrubando-o com facilidade. Sua única pergunta é sobre o paradeiro de Jae-hee, mas é nesse momento que o primeiro cara que ele derrubou se levanta. No entanto, o cara não é mais humano, mas um zumbi irreconhecível com um único objetivo: matar. Minho fica atônito. A mesma energia demoníaca que ainda existia nesse cara se tornou muito mais forte. Ele corre para pegar o nosso amigo e até os movimentos dele mudaram, o que definitivamente significa que a droga o potencializou. O azar bate a porta quando Minho tropeça e cai, ficando completamente exposto e sem ter para onde correr. O humano demoníaco desfere um soco poderoso com a intenção de matar, e Minho percebe que está em maus lençóis. A cena corta para o ponto de vista de Jae-hee e comenta que o aplicativo ainda não está finalizado. Eles conseguem capturar o culpado que roubou a fita azul. O mesmo ladrão implora por perdão por ter cometido um erro. No entanto, ele está diante de algumas das pessoas mais cruéis que existem. Um deles pega flores azuis do vaso pairando sobre o cara, enquanto ele implora por misericórdia. Seu fim é trágico, pois o cara carrega as flores e as crava bem dentro da cabeça dele, mas só atingiu um olho. A vítima continua implorando, mas o cara não para e impiedosamente crava a outra flor no olho que lhe restava, deixando-o gritando e gemendo, agora também cego. Esses caras não acreditam em segundas chances, e até alguém como Jae-hee está morrendo de medo só de estar perto dele. Ele quer que ela resolva tudo logo, sem mais desculpas, forçando-a a uma situação terrível. Do lado de fora, ela reflete sobre sua situação, ligando incessantemente para Cyan em busca de notícias. O pobre garoto está trabalhando no aplicativo e reúne coragem suficiente para checar o celular. Em uma reviravolta, é o nosso garoto quem ligou para ele depois de espancar todos os caras ali. Minho vai direto ao ponto e pergunta a Cyan sobre sua ligação com Jae-hee. Nosso garoto sabe que Quatro Olhos tem falado com Jae-hee, o que deixa Cyan perplexo, enquanto Minho pergunta sobre o paradeiro dela. Cyan não entende o que está acontecendo, mas Minho garante que está em uma missão pessoal e quer encontrá-la. Ela geralmente está no estúdio de tatuagem, mas aparentemente não está lá agora. De repente, nosso garoto encontra uma pequena criatura por perto, mas Cyan implora para que ele pare e não se envolva até que ele chegue lá. A ligação cai quando o gato de antes tenta agir normalmente, mas Minho já percebeu e vai até o felino, pegando e forçando-o a olhar para ele. Ele sabe que esse gato entende sua língua, e um olhar mortal é suficiente para arrancar uma confissão da bolinha de pelos. Ele já vinha observando a criatura se transformar de rato em morcego e agora em gato. Minho não consegue descobrir o que é essa coisa, até que descobre que ela é uma observadora do reino dos demônios, enviada para protegê-lo. O trabalho dela é vigiar os prisioneiros sem ser notada, e é por isso que ela também está rondando Lavish. A presença da vigia é tão discreta que nosso garoto se pergunta se ela é realmente um demônio. Ele também a critica por se destacar com muita facilidade, mesmo agora que o gato idiota estava em pé. Minho acredita que é inútil conversar mais com essa coisa. O que realmente lhe interessa é a voz que comanda a criatura, dirigindo-se a ele diretamente. Na verdade, é Hambi, que está surpreso com o rápido progresso de Lavish. Minho o provoca por usar mais um truque barato e pergunta sobre seus objetivos. Seu velho amigo se esquiva e não revela nada. Irritado, Minho faz uma pergunta incômoda, querendo saber se é comum prisioneiros usarem magia na dimensão humana. Hambi enfatiza que existem certas exceções e que ele entenderá em breve. O próximo assunto de interesse é a flor roedora. Minho explica seu aroma intenso, o mesmo que eles sentiram naquela época. A mesma flor que supostamente é proibida em seu reino está, de alguma forma, disponível no reino humano. Hambi deduz que as bestas demoníacas da casa Hilt estão se espalhando pelo mundo todo, a ponto de até mesmo os administradores do reino demoníaco terem tomado conhecimento disso. Tudo o que remete ao envolvimento da casa Hilt irrita profundamente Minho, que imagina que alguns de seus membros existam no mundo humano. Hambi ri, ressaltando que o mundo humano não é mais o lugar inocente que costumava ser, mas sim uma terra de manipulação sem fim. Hambi quer que ele cuide de tudo durante sua estadia, mas suas palavras são vagas, confundindo Minho, enquanto ele tenta entender do que deveria cuidar. A consciência do observador retorna quando Hambi encerra a chamada, para a grande irritação do nosso rapaz. Na cena seguinte, vemos Jae-hee furiosa porque Sion se recusou a atender suas ligações, mesmo depois de ela ter ligado 1000 vezes. Adotando uma segunda abordagem, ela liga para Seong-jun e ordena que ele volte ao escritório e encontre Sion imediatamente. De volta a Minho, ele quer extrair informações sobre o mundo humano da observadora. As informações dela geralmente estão atualizadas e suas habilidades de rastreamento são excelentes. No entanto, ele ordena diretamente que ela retorne à sua forma verdadeira imediatamente, ou então ele a forçará. Assustada, a gatinha fofa junta as mãos e se transforma em um adorável
adorável demônio de cabelos azuis. Apesar da entrada chamativa, Minho fica realmente decepcionado com a fraqueza dela. Ele pergunta seu nome, sabendo que Rambi a designou por algum motivo. Acontece que a observadora nem sequer tem um nome, então nosso garoto lhe dá Rua como sua nova identidade a partir de agora. É apropriado, já que ele a encontrou como uma vira-lata. O nome soa zombeteiro, mas ela fica encantada por finalmente ter alguém que a nomeie assim. Minho então exige que ela revele todas as informações que possui sobre o reino humano. Enquanto isso acontece, Sion corre o mais rápido que pode para encontrar Minho, pensando que seu amigo está em perigo real. O pobre garoto se lembra da vez em que ganhou o prêmio do desafio do aplicativo, apenas para ser confrontado por Jae-hee e seus homens, os mesmos que riram dele por ter ganhado apenas 500 won pelo primeiro lugar. Ela teve pena dele e o sequestrou naquele dia, roubando sua alegria e substituindo-a pelo medo. O chefe de Jae-hee disse ao garoto para relaxar, pois estavam ali a negócios. Afinal, ele estava disposto a emprestar 50 milhões de won em dinheiro vivo, contanto que Sion entregasse seu aplicativo a eles. Sion rejeitou a oferta tentadora, dizendo que nunca teve a intenção de ganhar dinheiro com o aplicativo. O chefe não esperava por essa resposta, e aquele dia começou com a escravidão forçada de Sion sob o controle de Jae-hee. Ele tenta afastar os pensamentos assustadores para encontrar seu amigo, quando de repente esbarra em um cara alto e percebe que está ferrado. Esses caras também estavam procurando por Sion, e ele facilitou tudo simplesmente vindo direto para cá. Até Jae-hee chega com fúria nos olhos. Desta vez, ela não vai deixar o garoto escapar impune. Jae-hee o sequestra novamente e ordena que Sion programe o aplicativo para o resto da vida sob a supervisão deles. E se ele ousar escapar, eles saberão, pois estão de olho. Até mesmo dentro da nova jaula de Sion, eles colocaram um vigia. O garoto sabe que tudo acabou, enquanto alguns dos amigos de Jae-hee começam a se perguntar se ele é mesmo um desenvolvedor. O garoto não tem personalidade, mas o chefe deles quer usá-la para divulgar o produto. O aplicativo se chama Estou Aqui, e até o nome parece ruim para eles. Fazendo login, Sion trabalha em seu aplicativo, enquanto seu chefe aparece parecendo o Shisaki de My Hero Academia. Ele explica que o aplicativo é, na verdade, uma peça central da distribuição que a Blue Ribbon exige. O objetivo é extrair as informações do comprador através do aplicativo e usá-las para manipular o mercado à vontade. O rastreamento de localização em tempo real no jogo permite que eles expandam ainda mais suas transações, então seus planos de vender o produto finalmente se concretizaram. A fita azul é a mesma droga em forma de doce que te transforma em um monstro raivoso, e é hora de liberá-la sobre o mundo. No dia seguinte, as alunas da escola descobrem o apelo do aplicativo, que oferece um cashback gratuito de 30.000 won para cada pessoa que indicar um amigo. 3 pessoas significam 100.000 won, então todas as garotas querem se cadastrar sem pensar 2 vezes. Elas ficam super animadas com o sorteio de alguns comprimidos para emagrecer, um deles anunciado como um produto seguro e autorizado pela indústria alimentícia. Claro, tudo mentira. À noite, o número de cadastros sobe absurdamente. Jae-hee e seu grupo comemoram com alegria. No entanto, ela ainda está confusa por não terem conseguido pegar o invasor que se infiltrou e destruiu sua loja. Depois de verificarem as câmeras de segurança, tudo o que encontraram foi um morcego. Aparentemente, as imagens mostram um morcego olhando fixamente para a câmera, bloqueando a visão. Todas as outras câmeras estavam bloqueadas por ratos. Nada disso faz sentido para Jae-hee. De repente, elas recebem uma mensagem do chefe pedindo que se dirijam ao local onde o estoque está guardado. Enquanto eles estão ocupados indo até lá, nosso garoto parece entediado e pergunta por que Street está se escondendo no lixo. Aparentemente, Street engordou e ficou presa. Nosso garoto não se importa com isso e pergunta sobre os resultados da investigação que ele a incumbiu de fazer. A adorável demônia fica entusiasmada em compartilhar que descobriu detalhes interessantes, apesar da dificuldade. Lembra do punk que nosso garoto nocauteou? Ele tinha um punhado dessas drogas com o mesmo cheiro da flor roedora. É fácil entender que essa droga aumenta muito as habilidades de um humano comum, mas o estranho é que a flor roedora sempre precisa de um hospedeiro para seu cultivo. Então, o fato de essa droga existir sem um hospedeiro é estranho, porque a mesma flor foi extinta até mesmo no reino dos demônios. Street conta que o nome do produto é fita azul e que ele está se espalhando entre os humanos em diferentes formas, como pílulas dietéticas e suplementos. Minho está curioso sobre os ingredientes, mas essa parte é difícil de investigar, já que o conteúdo do produto é fabricado em segredo. Nem mesmo Street consegue rastrear esses detalhes, o que irrita Minho, porque se o melhor que ela conseguiu foi encontrar um nome, então ela é péssima no trabalho. A observadora entra em pânico e conta que cada produto está sendo distribuído corretamente agora, e graças aos grandes rastros de energia demoníaca condensada por causa disso, eles conseguiram rastrear o fabricante. Arboy dá um tapinha na cabeça dela por não ter ido lá antes, mas
Mas o único motivo pelo qual ela não foi em uma missão solo é porque Rambi a instruiu a ir com Lavis. Infelizmente, a pequena demônio tem que reportar cada palavra para Rambi. Ela tem que cumprir as ordens de ambos, colocando-a em um dilema. Arboy exige que ela escolha entre os dois mestres. Ou ela escolhe ele ou seu mestre original, mas a vantagem de escolher Lavis é que ele promete mantê-la livre de ser uma criatura insignificante. A ideia de ser uma assistente durona de um demônio anima essa idiota fofa, então ela se ajoelha e oferece seu sangue e lealdade apenas a Lavis de agora em diante. Usando a autoridade de Lavis Vindica, Arboy a aceita como sua subordinada oficial e exclusiva, e isso basicamente força o rompimento da conexão de Rambi com ela, fazendo-a fugir. Agora que não há mais distrações, é hora de ir até o local onde a fita azul está reunida. À noite, eles chegam ao local onde a maior concentração de energia demoníaca está presente. Minho está interessado em abrir uma caixa e verificar o conteúdo, mas dezenas de correntes bloqueiam cada uma delas. Usando as mãos, Mike Tyson Jr. golpeia as correntes com um soco tão forte que as rompe com um único golpe. Com o recipiente agora aberto, um cheiro pungente escapa e causa repulsa em ambos os demônios. Uma energia demoníaca sinistra está vazando, enquanto Street e Minho mal conseguem ficar em pé. Esses eram os efeitos da droga. Temos outra sequência de flashback onde o tio Haken está treinando seu sobrinho na arte do combate. Bro estava espancando o garoto, recusando-se a deixá-lo continuar fraco. Um soco certeiro do tio acabou destruindo seus braços, arremessando o garoto penhasco abaixo. Lavis caiu para a morte, amaldiçoando seu tio estúpido que riu antes de cair junto com ele. Lavis atingiu o chão com um estrondo, enquanto seu tio se perguntava se o garoto já estava morto. De repente, os olhos de ambos foram atraídos para a visão de um campo de flores devastado, repleto de cadáveres de suas vítimas. O jovem Lavis testemunhou uma cena que jamais esqueceria. Era como ver a luz e a escuridão se separarem. Seres que não podiam coexistir se enfrentaram, e entre eles, novas entidades começaram a brotar. Na era dos homens das cavernas para a humanidade, a primeira flor desabrochou no reino humano. Todos observaram sua habilidade única de drenar demônios e quaisquer seres que entrassem em contato com ela. A flor representava a ruína e a destruição para qualquer reino. Tio Haken e seu sobrinho assistiram enquanto o campo era completamente incinerado. O próprio motivo de terem queimado a flor juntos é o que deixa nosso garoto tão confuso agora. O observador explica que o grande rei demônio Gamidari, pai do garoto, erradicou todas as flores do reino. Então, ambos estão confusos sobre como um grande número delas foi parar no reino humano. Mino acrescenta repentinamente que a flor roedora veio do reino humano. Este é o único reino onde luz e sombra se misturam, o único lugar que permite a coexistência. Pela história da humanidade, sabe-se que os humanos foram quase extintos há milhares de anos. O simples fato de a flor existir em ambos os reinos ao mesmo tempo implica que algum gênio do mal está por trás de tudo isso. Street está prestes a acrescentar algo quando, de repente, alguém aponta uma lanterna para eles. Jerry e seus homens chegaram para confrontar os intrusos, que lamentam que as crianças tenham caído em uma armadilha mortal. Enquanto o grupo de Jairi pensa que este é o mesmo homem que veio destruir sua loja, Street explica que ela é a pessoa que eles estão procurando. Jerry expressa sua frustração com a chegada repentina do nosso rapaz, que destruiu tudo. Ela nem sabe como ele chegou lá. Minho vai direto ao ponto e pergunta se ela é responsável por administrar tudo. Ela não gosta da atitude dele, mas confirma que sim, permitindo que Minho pergunte que tipo de materiais ela está usando para o produto. Jerry zomba da audácia dele em se intrometer nos segredos do negócio. E embora nosso rapaz não se importe muito com o produto, ele também acha perigoso deixá-los em paz. Jerry procura a droga nos bolsos, lembrando seus homens de levarem a sério desta vez, pois outro fracasso lhes renderá a ira do jovem Mu. O vilão lhes entrega várias fitas azuis para comer, e esses palhaços ficam extasiados ao receber o precioso presente. Jerry manda que calem a boca e começa a mastigar rapidamente. Então os quatro lunáticos desembrulham e engolem a pílula sem hesitar. Sabendo que a luta vai ficar feia, nosso garoto instrui Street a se esconder, pois ela só será uma distração durante a batalha. Quanto aos homens de Jerry, eles evoluíram para se tornarem monstruosos e enfurecidos. Enquanto ela gesticula para que esmaguem seu alvo, os quatro avançam com grande velocidade, investindo contra Minho, que o chama ferozmente de um bando de tolos bêbados e arrogantes. Usando seu olho de pedra de sangue, ele garante que pode derrotá-los a todos com seu miasma. Minho ataca o primeiro alvo, socando-o, e então chuta o outro cara logo atrás. Bro se move como Kakashi com seu shuriken enquanto dispara um terceiro soco, desta vez um uppercut insano. Tendo derrubado 3, ele deixa as costas expostas e é derrubado por trás. Minho cai no chão vulnerável. O mesmo cara tenta acertar um joelhaço em seu rosto, mas nosso garoto rapidamente o segura antes de ser atingido. Vê-lo sendo dominado preocupa seu assistente e alegra Jerry. Os 3 zumbis avançam demoniacamente, atacando Minho de todas as direções.
como atacam todos ao mesmo tempo, é difícil revidar. Esses caras são muito mais fortes do que os outros com quem ele lutou usando a fita azul. Isso porque eles tiveram uma overdose da droga, acessando um poder ainda maior. Adaptando-se à situação, nosso garoto se vira para uma estratégia diferente. Ele rapidamente pega uma das caixas onde o produto é armazenado e estende a mão para pegar um sachê. Minho então esmaga a caixa e a joga bem na cara deles. O cheiro forte da droga domina os homens afetados, e o odor é repugnante até mesmo para o nosso garoto, que está sendo dominado pelo seu próprio poder de miasma por causa do cheiro. Enquanto eles ainda estão cambaleando, Minho agarra o rosto de um deles e o joga direto no chão, no estilo Sung Jin Woo. Para acabar de vez com ele, o cara desfere um segundo golpe, esmagando a cara do sujeito. Um dos outros tenta chutá-lo, mas nosso garoto se esquiva com maestria antes de agarrar o chute do outro e jogá-lo no chão também, usando todas as suas armas. O enfurecido Minho crava o pé no tornozelo do cara, quebrando sua perna. Outro cara tenta derrubá-lo novamente, mas leva um tapa na cara, igualzinho ao que Nero fez com Dante em Devil May Cry 5. Minho então agarra o corpo caído do grandalhão e literalmente aplica um suplex nele. Cinema puro, dê um like. Se você sentiu arrepios como eu. Jairi assiste horrorizada, incapaz de acreditar como esse cara derrotou todos os humanos aprimorados juntos de forma monstruosa. Só de olhar para ele, ela sente medo da morte, enquanto uma aura demoníaca emana do corpo de Minho, fazendo-o parecer qualquer coisa, menos um humano. Tremendo de medo, Jairi começou a se perguntar se estava diante de uma entidade fantasmagórica. No palco, Yuri está diante da plateia. Dentro da sala, sua mãe, Kang Hyun-ju, a incentiva, certa de que alguém do seu nível pode, sem dúvida alguma, se juntar à companhia de Balé Vênus. De repente, dois homens entram na sala e Hyun-ju fica imediatamente alerta, perguntando quem são eles. Eles colocam um pote de fitas azuis sobre a mesa, pedindo desculpas por entrarem sem avisar. Como era um pedido grande, eles mesmos vieram entregar. Visivelmente constrangida, ela é assegurada pelo homem de que eles cuidam de tudo sozinhos. Mesmo assim, ela se pergunta se as fitas azuis têm algum defeito. Young-moo zomba dela, dizendo que ela já deu uma grande quantidade para a filha e só está perguntando sobre isso agora. Hyun-ju olha aí imediatamente para a tela e vê a filha começar a apresentar problemas, como um aspirador de pó quebrado. Os homens veem Yuri desmaiar, o que os faz se perguntar o quanto a mãe deu para a filha comer. De repente, o tornozelo de Yuri estala e ela cai no palco como um manequim. Todos na plateia ficam boquiabertos. A mãe grita, pois pensava que não havia efeitos colaterais das fitas azuis. Os homens dizem com indiferença que a regra só funciona quando a dosagem é a correta, e então explicam que não há mais esperança para Yuri. Ela precisará dessa droga para satisfazer até mesmo seus menores desejos de sobrevivência. Ela dependerá disso para o resto da vida. Hyun-ju está abalada, pois investiu muito na filha. O telefone toca e Young-moo atende. Jin-ji-hee está do outro lado da linha, mas ele a vê em lágrimas. A conversa se volta para o nosso rapaz, que pergunta se é ele quem está fazendo a fita azul. Young-moo fica chocado e Min ordena que ele vá vê-lo, desligando a chamada. Young-moo se levanta, se despedindo de Hyun-ju, pois precisa ir embora o mais rápido possível. Enquanto isso, a garota de cabelo azul pergunta ao nosso rapaz por que as pessoas usam drogas. A resposta é simples. Por causa da estupidez e arrogância das pessoas, elas se voltam para as drogas, certas de que nunca se tornarão dependentes. Como suas vidas quase não têm nada a se agarrar, elas escolhem as drogas para dar mais sentido às suas vidas. Então, a garota aponta para os bandidos, com Young-moo na liderança. E imediatamente, ele pergunta por que Minho queria vê-lo. Nosso amigo ignora o assunto, dizendo que não era ele quem queria ver. Ele só queria perguntar sobre as drogas, chamando-o de mero humano. Ao ouvir essas palavras, Young-moo é levado a um flashback de quando morava na favela com seu pai. Young-moo está tentando acordar o pai para conseguir mais drogas, mas ao empurrá-lo, percebe que o pai faleceu. A vida inteira do pai girava em torno das drogas e sua morte também. Mas a morte não entristece Young-moo. Em vez disso, ele fica frustrado ao enfrentar a abstinência. Ele começa a chutar o corpo do pai, sem conseguir encontrar uma maneira de conseguir mais drogas. De repente, os olhos do pai começam a brilhar, fazendo Young-moo se perguntar se o pai está vivo ou morto. Mas um espírito surge debaixo do pai, perguntando se ele está triste com a morte do pai. O espírito demoníaco também lhe diz que o pai retornará se ele não for capaz de suportar o peso da tristeza. Mas Young-moo está mais aliviado com a morte do pai e só se preocupa em conseguir mais drogas para si. O demônio percebe a necessidade de Young-moo pelas drogas e lhe entrega uma flor roedora, ordenando que ele a alimente com o cadáver do pai. O demônio também o informa que essa é uma forma de confiar em um no outro e que ele conseguirá tudo o que quiser. Em seguida, o demônio ordena que ele mate qualquer um que o engane ou negue a flor roedora. Depois disso, o espírito demoníaco deixa a flor roedora com Young-moo, dando-lhe sua bênção. Imediatamente, Young-moo começa a alimentar a flor roedora com o cadáver do pai. De volta ao presente, Young-moo se ofende por ser
chamado de mero humano. Nosso garoto mantém a calma e se pergunta se existe algo em que Young-Moo tenha fé, algo que lhe deu uma segunda chance na vida. Quando Young-Moo revela essa informação, nosso protagonista já sabe do contrato que ele fez com o demônio. Mesmo assim, nosso garoto avança, chamando tanto o demônio quanto Young-Moo de lixo, o que o enfurece. Ele imediatamente ordena que seus homens ataquem Minho. A garota foge imediatamente, mas Minho decide lidar com eles rapidamente. Por outro lado, a Blue Ribbon está atingindo níveis de vendas massivos, o que pode significar que clientes VIP de todo o país entrarão em contato. Toda a equipe elogia Young-Moo, já que ele abriu rotas para a China e o Japão também. Enquanto isso, o criador do aplicativo está preocupado desde o lançamento, pois as drogas estão se espalhando rapidamente por meio dele. Voltando ao nosso herói, Jin Jae-hee está chorando enquanto observa nosso garoto e seus movimentos desumanos enquanto ele derrota os bandidos sozinho. Minho então desafia Young-Moo para uma luta. Young-Moo se lembra do que o espírito lhe disse: matar qualquer um que negue a flor roedora ou o engane. Ele tira 3 fitas azuis e as engole enquanto invoca seu senhor Bowerhilt. Assim, ele acata as ordens de seu senhor demônio Bowerhilt. Bem antes do cara avançar para atacar Minho, Jin Jae-hee grita para ele que o herói não parece ser um estudante do ensino médio comum. Na verdade, ele parece um daqueles caras com quem Young-Moo fez a nova droga. A menção de que a nova droga está ligada a ele pega nosso garoto de surpresa, e o cara de cabelo roxo aproveita a situação para tentar um soco em Minho. No entanto, um instante antes, o herói percebe o movimento e puxa o braço do garoto. Sem perder um segundo, o ruivo desgraçado desfere uma saraivada de socos em seu oponente, deixando nosso garoto chocado com sua velocidade insana. Da mesma forma, Young-Moo também fica surpreso com sua força, então pergunta ao nosso garoto se ele também recebeu a bênção de seu deus, pois deseja que seu senhor seja somente seu. É nesse momento que Minho entende o motivo da flor roída e do cheiro fétido que vem de Young-Moo, e pergunta se o deus em que ele acredita é Bowerhilt. Ao ouvir o nome de seu senhor, Young-Moo fica ainda mais furioso, enquanto nosso garoto zomba dele por acreditar naquele demônio patético, como se não tivesse mais nada em que acreditar. Esse comentário enfurece ainda mais o sujeito, que grita com Minho por insultar seu deus, aquele que teve piedade dele, testando seus limites. O herói zomba de Young-Moo e Bowerhilt mais uma vez, dizendo o quão lamentável e desprezível aquele demônio teria sido por ter vindo atrás dele enquanto ele estava fugindo e se escondendo. É nesse ponto que Young-Moo atinge o ápice de sua fúria e desfere inúmeros socos em nosso garoto com sua velocidade impressionante, enquanto grita para ele ousar falar de seu senhor como se fosse lixo. Enquanto se defende dos poderosos ataques de Young-Moo, Minho pensa em como Bowerhilt construiu sua reputação. Ele se lembra da luta contra aquele demônio quando massacrou todos os homens de Bower, mas Bower conseguiu escapar covardemente. O herói não suporta ver aquele covarde solitário sendo tratado como realeza, então ele pergunta a Young-Moo onde seu senhor está escondido. Quando o rapaz continua insultando Bower, ele libera um odor fétido enquanto usa ainda mais poder para matar o herói. Ele agarra Minho pelos cabelos e continua a socá-lo brutalmente, afirmando que tanto a fita azul quanto o punho de Bower lhe pertencem. Isso faz o protagonista perceber que Young-Moo perdeu a cabeça por causa da energia demoníaca e que agora realmente o matará. Por outro lado, Street fica assustado ao ver Minho sendo espancado daquela forma, já que ele está em um corpo humano. Se estivesse no reino dos demônios, ele poderia usar suas habilidades facilmente. E no reino dos demônios, Vanbei observa Young-Moo perdendo o controle e comenta que o sujeito de teste para a flor roedora se fundiu completamente. Ele percebe que Minho não consegue suprimi-lo por estar em um corpo humano sem nenhuma pedra de sangue demoníaca. Quando ele diz que a alma de Lavish pode ser destruída para sempre, o outro demônio astuto ao lado dele pergunta a Vanbei se ele sabe o que Lavish mais odeia. Ao brincar sobre como Lavish tem um temperamento tão ruim que odeia tudo, seu tio revela que é a sujeira que o rapaz mais odeia, pois ele tem misofobia, o medo de coisas sujas. No instante, o herói agarra o soco de Young-Moo, pois não aguenta mais o cheiro fétido, e arremessa o garoto para longe. Minho sente como se tivesse recuperado sua antiga força. Dito isso, ele usa sua grande energia e dispara em direção ao garoto para acabar com a luta e o fedor rapidamente. Assim que nosso herói desfere um soco em Young-Moo, ele não consegue acreditar que um humano possa possuir tanto poder. Quando o demônio dentro de Minho ouve a si mesmo sendo chamado de humano, ele soca o garoto com tanta força que o faz voar para trás com o nariz quebrado. Chocado com a força do protagonista, Young-Moo pergunta o que ele é, mas como Minho está enlouquecendo com o cheiro do garoto, ele desfere outro soco. Nem mesmo Vanbei consegue compreender a súbita onda de energia em Minho. Então outro demônio explica que o herói deve ter tido uma dor de cabeça por causa do cheiro, já que ele não suporta sujeira. Assim, sua maiafobia o levou a um despertar, permitindo-lhe usar uma parte de seu poder original. Vanbei fica surpreso ao saber disso, já que mesmo com a
pedra de sangue, é impossível para o corpo de um pecador usar totalmente o poder do reino demoníaco. Diante dessa afirmação, o outro demônio declara orgulhosamente que Lavish não é um cara comum, mas sim que ele puxou a ele. Após desferir um soco, Minho diz a Youngmu para se considerar sortudo por não poder matar ninguém com esse corpo. No entanto, o garoto não consegue aceitar que ele, que recebeu a bênção de Bauer, possa simplesmente ser derrotado. Portanto, ele tenta inserir mais fitas azuis. Para evitar que ele morra, o herói o manda parar e desfere um soco tão poderoso no garoto que ele acaba com a mandíbula quebrada e a cabeça enterrada na parede. Por fim, Minho tapa o nariz quando o fedor começa a dissipar. Saiyan encara os dados de seu aplicativo. Ele percebe que não era isso que ele queria alcançar com esse aplicativo. Pessoas confinadas entre as paredes de uma escola de prestígio, fingindo todos os dias gostar ou odiar alguém, ou fingindo ser próximas de alguém. Ele queria que essas pessoas encontrassem relacionamentos genuínos, onde se conectassem sem brigas. Mas seu amado aplicativo está sendo usado para distribuir drogas. Saiyan solta um suspiro e rapidamente começa a mexer no computador. As pessoas do lado de fora percebem as mudanças em seus aplicativos, pensando se é um erro ou um vírus. Saiyan ouve os murmúrios vindos de fora e rapidamente tranca a porta por dentro, apertando botões para excluir o aplicativo. Os bandidos entendem o que está acontecendo e começam a bater na janela de vidro, gritando na cara dele para abrir a porta, ou ele estará em grandes apuros. Saiyan continua mexendo no computador, tentando excluir o aplicativo permanentemente. Durante esse processo, seus olhos se fixam no pequeno botão de aviso. De repente, um estrondo alto irrompe quando os bandidos entram na sala. O líder da equipe lhe dá um soco no rosto, perguntando se ele está em seu juízo perfeito, porque o que ele está fazendo não faz sentido. Outro verifica a aba de carregamento, entendendo o que Saiyan está tentando fazer. O garoto está tentando deletar o aplicativo e se Youngmu descobrir, eles estão perdidos. Reunindo coragem, Saiyan se levanta, ferindo o chefe, e corre para o extintor de incêndio, declarando que o aplicativo é dele para ser destruído. Os capangas começam a tossir por causa da fumaça. Saiyan verifica a aba de carregamento, percebendo que o processo está quase concluído. De repente, um dos desgraçados prende o garoto no chão. Ele grita com seus capangas, ordenando que alguém amarre Saiyan enquanto o estrangula, tentando sufocá-lo. Os olhos de Saiyan começam a lacrimejar, percebendo que era disso que ele era capaz no final. Uma cabeça aparece por trás da fumaça, e um segundo depois, um olho vermelho brilhante surge na cabeça. Minyu pergunta ao bandido o que ele está fazendo com seu servo, e lhe dá um soco no rosto. Depois de espancar o primeiro, ele parte para cima dos outros desgraçados também. Ele declara que são tolos por pensarem que podem tocar em seu único e exclusivo assistente, pois mesmo que ele morra, jamais permitirá que alguém toque no que lhe pertence. Saiyan se senta, tossindo. Ele se lembra de algo enterrado no fundo da memória, do dia em que mostrou a Minyu o aplicativo que estava desenvolvendo. Ele havia lhe contado o propósito por trás dele, e também mostrado o ícone que havia criado especialmente para ele. Minyu foi levado pelos valentões mais uma vez. Ele não sabia onde estava, nem como estava. Seiya havia anotado tudo naquela época para finalmente fazer algo a respeito. Então, ele criou um botão de alerta que podia mostrar a localização da outra pessoa, para que amigos como ele pudessem ficar juntos e protegidos. Ele prometeu nunca mais deixar ninguém machucar Minyu. O antigo Minyu o agradeceu por ter demonstrado consideração, prometendo que seria o primeiro a baixar o aplicativo. O Minyu atual lhe mostra o botão de alerta brilhante, perguntando se ele o enviou de propósito. Saiyan deixa as lágrimas caírem, agradecendo-lhe por ter entendido seu sinal. Eles saem do prédio enquanto Street segura Jae-hee. Em um segundo, Jae-hee se solta e foge deles. Minyu diz ao seguidor demoníaco que está tudo bem porque as flores roedoras que eles possuíam já desapareceram. Enquanto isso, Yeonju alerta os bombeiros sobre o incêndio, percebendo a energia sombria emanando de Myung-gu, que está inconsciente perto da árvore. De volta ao beco, se anota a garota demônio que continua seguindo Minyu. Enquanto isso, nosso garoto está perdido em seus próprios pensamentos, percebendo que o desgraçado do Hanbai e seu tio estão o usando. De volta para casa, Xian está preocupado com o estado de Minyu, insistindo para que ele pelo menos vá ao hospital. Mas nosso garoto é um tanque e não precisa de curativos. Quatro Olhos está muito feliz que seu amigo tenha aparecido, mesmo que ele tenha acionado o SOS por impulso. Basicamente, Bro acha que ele veio por causa do sinal, mas na realidade, esse cara simplesmente passou por ali. O assistente de Minyu o interrompe, sussurrando que é imprudente chamar isso de coincidência. Vamos recapitular para ver o que aconteceu. Minyu estava levando Jae-hee para seu esconderijo.
Frustrada, ela pensou que ele só estava indo tão longe porque o anão Mark Zuckerberg era seu amigo. O mais hilário é que Minho nem sabia que Sen tinha sido capturada pelo grupo de Jae-hee. Mas, com isso, ele finalmente entendeu porque Sayan não tinha ido à escola. Jae-hee ficou perplexa, sem entender por que aquele cara estava se esforçando tanto se nem sequer priorizou salvar Sayan. Foi nesse momento que ele viu o sinal de SOS tocar. De volta ao presente, Street não quer que seu mestre diga que foi uma coincidência, pois seria péssimo para o relacionamento dele com o amigo. Afinal, Minho vai ficar preso ali por um tempo, então precisa fazer amigos. O garoto até o vê como um modelo a seguir, grato por ele ter vindo salvá-lo. Cian se pronuncia e pergunta quem é aquela garota de cabelo azul. Minho revela que ela é apenas uma subordinada, o que surpreende o amigo. Intrigado, Sayan decide fazer uma pergunta a Minho, baseado no fato de que ele mudou tão repentinamente e agora até tem um amigo estranho. No fundo, Sayan teme o pior, que seu amigo esteja sob a influência de alguma organização terrível. Ele não quer que Minho se cerque de pessoas perigosas. Enquanto isso, nosso garoto entende que não pode dar desculpas para seu acompanhante para sempre. Então, ele concorda com a avaliação de Sayan e revela sem rodeios que é filho do grande rei demônio. Todas aquelas palavras difíceis passaram batidas pelo garoto. Ele não conseguia entender, lutando para assimilar o que acabara de ouvir, quando de repente é surpreendido por um gato pousado em seu colo. Cansado de explicar, nosso garoto deixa a conversa para seu acompanhante. E foi assim que o gato começou a falar, assustando o pobre estudante até a morte. Com tanta coisa para processar, Sayan desmaia de choque. Enquanto isso, a sessão de humilhação de Bud Chisaki terminou, e agora ele se arrepende de não ter conseguido matar seu alvo antes. Uma figura se aproxima do carro onde ele estava detido e imediatamente nocauteia um dos policiais, fazendo-o dormir. Ele sente pena do estado de Young-Moo, que explodiu na frente de seu mestre por ter falhado devido a um erro seu. Lord Bauer nem sequer o ouve e pretende levá-lo para outro lugar para uma conversa mais séria. Enquanto isso acontecia, os policiais ao redor ouviram relatos sobre a completa desarticulação dos distribuidores. A maior preocupação era que as drogas encontradas sequer tinham aprovação das autoridades de controle de drogas. O fato de uma empresa estar tentando distribuir drogas perigosas em quantidades absurdas para crianças é alarmante. Mas quando a policial se vira, vê o detetive Chá no chão, ela corre até ele e verifica o interior do carro, apenas para descobrir, chocada, que o prisioneiro escapou. Lord Bauer o levou para um local onde seu filho, fracassado, havia escapado. Young-Moo implora por uma segunda chance, acreditando que pode matar seu alvo, contanto que consiga consumir mais da droga. Seu mestre zomba dele por não perceber o valor perdido das flores que acabou de queimar. Lord Bauer trabalhou demais, reunindo um grupo de humanos apenas para usá-los como os hospedeiros das flores. Ele considera a inutilidade até mesmo de seus servos decepcionante por terem arruinado suas flores. Novamente, Young-Moo implora por uma chance, prometendo terminar seu trabalho. Dando-lhe o castigo merecido, Bauer crava a flor diretamente em seu olho, fazendo-o gritar de agonia. Mas esse é apenas o primeiro, pois seu mestre enfatiza o juramento feito com sangue. A única maneira de Young-Moo provar sua lealdade agora é através das flores. Mas ele está ocupado demais, gritando para se concentrar nas palavras de Bauer. Vamos voltar e ver o que Jae-hee está fazendo. Ela está tentando roubar a carteira de moedas e fugir, mas não consegue encontrá-la e acaba dando de cara com um lunático que havia ingerido a droga. Jae-hee está perplexa com o fato de isso estar acontecendo com ela novamente, mas é justo, visto que ela permitiu a tortura desses humanos. O fato de ele mal conseguir falar a faz questionar a quantidade de droga que ele ingeriu. Olhando para a direita, ela encontra uma arma utilizável, mas sua arrogância é esmagada em segundos, quando ele crava uma lâmina em sua lateral. Jae-hee cai de dor, incapaz de fazer qualquer coisa, enquanto o homem, levado à insanidade, apenas exige mais da fita azul. Ele enlouquece em seu surto maníaco, enquanto Jae-hee se recompõe, percebendo que foi atingida com muita força. A mesma garota que gostava de torturar os outros derrama lágrimas, aterrorizada com a ideia de encontrar seu fim dessa maneira. Nesse momento, algo começa a acontecer com o homem. Uma energia demoníaca sombria manifesta Rambi a partir de seu corpo, que se pergunta se Lavish vai odiá-lo ainda mais. Ela não sabe quem é esse cara e ainda implora por ajuda, mas Rambi cruelmente lhe diz que ela deve aceitar seu destino no inferno. Jae-hee está confusa à beira da vida, enquanto ele a assegura de que não descartará seu corpo. Na cena seguinte, o tio Barkin é convocado pela rainha demônio Enéas. Lady Enéas imediatamente reclama com ele por estar tramando pegadinhas com seu filho que foi enviado ao mundo humano. Lord Barkin abre um enorme sorriso e responde que seu filho já é adulto e que ela deveria parar de se preocupar tanto. Seu irmão então a informa que teve a precaução de inserir uma pedra demoníaca de sangue no corpo de Lavish antes de deixá-lo descer. Essa revelação assusta ainda mais a rainha, que começa a repreender o irmão sem parar. Barkin rebate, dizendo para ela confiar em seu filho de uma vez por todas, em vez de ficar o vigiando o tempo
tempo todo. Diante disso, Enéas revela que, na verdade, está preocupada com a instabilidade do mundo atual. Se o boato de que seu filho, o único herdeiro do trono demoníaco, está sozinho no mundo humano se espalhasse, o mundo inteiro entraria em colapso. O tio Barkin, no entanto, não parece nem um pouco preocupado, e em vez disso, o Lorde se vangloria de que o garoto puxou a ele e que sua habilidade de combate é melhor do que a de qualquer outro por perto. A rainha explode de raiva novamente e dá um tapa forte na cabeça do irmão, claramente farta de suas bobagens. Irritado com a irmã, o Lorde pede a Rambi que leia todos os livros que encontrar para descobrir uma maneira de se livrar das irmãs mais velhas de uma vez por todas. Rambi tenta acalmar os dois, mas os irmãos reais acabam brigando feio e a discussão sai completamente do controle. A cena volta para o planeta Terra, onde Lavis está relaxando. Sion pede que ele confirme se ele realmente é o que chamam de demônio. Quando o Lorde Lavis admite casualmente, o pobre garoto Sion imediatamente começa a se preocupar que absolutamente nada o impeça de ir direto para o inferno quando morrer. Lavis, no entanto, diz ao garoto que esta terra já é um inferno na Terra e que quando ele o levar para o mundo dos demônios, não haverá ninguém lá que ouse sequer tocá-lo. Ele se declara orgulhosamente o único sucessor ao trono demoníaco e ouvir isso só deixa Sion ainda mais assustado, enquanto ele tenta desesperadamente negociar para nunca ter que ir para lá. Enquanto Lavis pensa em voltar, ele se lembra de Rambi e mal pode esperar para fazer pirulitos com os olhos dela, claramente gostando demais da ideia. Quando Sion finalmente processa toda a bobagem sobre demônios, ele questiona o que teria acontecido com o verdadeiro Minho. Street explica que Minho iria morrer de qualquer maneira e que os demônios só são autorizados a usar esses corpos como celas de prisão para punir outros demônios. Essa notícia deixa o pobre garoto ansioso, pois ele começa a se sentir culpado por não ter conseguido fazer nada como amigo naquela época. Lavis percebe isso e pergunta por que ele de repente parece tão triste, e então, mais uma vez, menciona que ele só precisa aguentar mais algumas décadas neste mundo antes que finalmente partam juntos para o mundo dos demônios. Sion percebe que, neste ponto, não importa o que faça, ele definitivamente será arrastado para o reino dos demônios. Quando Lavis pede a Street para explicar o quão magnífico é o mundo dos demônios, ela simplesmente inventa coisas e fala sobre o cheiro de sangue e carne humana por toda parte, o que instantaneamente faz o pobre garoto gritar de puro terror. O príncipe demônio então avisa seu novo lacaio que ele não deve deixar vazar nenhuma informação sobre ele. Enquanto volta para sua casa humana, Lavis sente seu corpo todo dolorido e uma dor semelhante à de uma enxaqueca começa a surgir, enquanto ele se pergunta se isso tem algo a ver com o uso excessivo do poder da pedra de sangue. Ao entrar, Minha o surpreende com uma festa de aniversário, completa com um bolo que ela e a mãe deles assaram juntas especialmente para ele. Ela o puxa para tirar uma selfie, mas o príncipe demônio não se importa com aniversários, e em vez disso, pergunta à irmã sobre o curativo em seu rosto, ao que ela casualmente responde que não é nada. Ela alega que apenas se machucou ao tentar salvar uma velhinha de algumas crianças que a estavam intimidando. Lavis acha estranhamente intrigante e divertido que ela tenha tentado ajudar os outros sendo tão frágil. Minho, então, pega uma colherada de bolo e a enfia à força na boca do irmão, e o demônio não consegue resistir à doçura, apaixonando-se instantaneamente pelo sabor. Nesse instante, o padrasto invade a casa, gritando que foi atingido por ovos durante seu discurso de campanha para prefeito. Ele vocifera sobre querer massacrar todos eles, e em sua fúria, dá um soco forte no rosto de seu assistente. Quando sua esposa tenta impedi-lo, o padrasto Jung Tai-sik também a ataca, socando-a e empurrando-a para o lado. Minho se coloca à frente para proteger a mãe, mas o pai não para por aí, e em vez disso, direciona sua raiva para o bolo, argumentando o quão humilhante é para ele ser atingido por ovos enquanto sua família está dentro de casa assando bolo com esses mesmos ovos. Ele joga Minho para longe e destrói completamente o bolo. A mãe do garoto tenta desesperadamente impedir Tai-sik e o lembra de que é aniversário de Minho, mas o padrasto responde bruscamente que não aprova aniversários hoje. Ele lança um olhar furioso para o filho e sai furioso. Lavis, por outro lado, está fervendo de raiva depois de ver seu bolo destruído, e sua opinião sobre o padrasto de Minho muda drasticamente quando ele o encara com um olhar mortal e gélido. Naquela noite, Tai-sik está gritando em seu escritório porque um garoto mimado ainda não lhe pagou. O pai ganancioso está sem dinheiro, que precisa para tirar uma foto com o deputado Park para se promover adequadamente como candidato. Justo quando sua raiva atinge o ápice, seu mordomo entra correndo e informa Tai-sik que sua filha viralizou por ajudar uma senhora idosa que estava sendo intimidada por algumas crianças. Os mordomos compartilham um plano com o candidato malvado, explicando como ele poderia lucrar com a própria enteada, revelando publicamente o parentesco e garantindo votos na eleição. O padrasto repugnante sorri amplamente enquanto começa a planejar usar a filha como uma galinha dos ovos de ouro para alimentar seus desejos gananciosos. À medida que a notícia sobre Minho se espalha
brilha como fogo, chega até o CEO da Kinox, Han Yeonju. Yeonju chama sua filha Euni e seu filho Han Soya, mostrando-lhes o rosto de Minho enquanto elogia abertamente sua beleza. A antiga bruxa da ganância, Mara, diz calmamente aos filhos que decidiu que o corpo da garota será seu novo receptáculo, já que o atual está começando a parecer velho demais. A bruxa da ganância considera este seu dia de sorte, convencida de ter encontrado um corpo absolutamente perfeito para suas necessidades. Seus filhos, no entanto, não parecem muito animados com a ideia, e Soya comenta, a contragosto, que Minho parece uma linda boneca. Entretanto, o pai de Minho está capitalizando com sucesso a imagem da filha, conquistando o primeiro lugar nos índices de aprovação. Ele ordena ao seu mordomo que agende a exibição de outro vídeo de sua enteada mais tarde naquela noite, garantindo que sua popularidade permaneça exatamente onde está. Taishiki sorri para si mesmo, sem jamais imaginar que sua família inútil pudesse acabar lhe rendendo tanto. Ele instrui seu mordomo a investigar qualquer coisa que possa ser usada para monetizar sua filha, sugerindo ideias como aparições em instituições de caridade e trabalho voluntário para extrair o máximo de benefícios possível. Nesse instante, Taishiki é informado de que foram contatados diretamente pelo CEO da Nox, e ouvir isso só faz os olhos do ganancioso brilharem ainda mais. A história então muda para Saiyan, que argumenta que não fazia ideia de que o padrasto de Minho estava concorrendo à prefeitura. Lavis pergunta se ele realmente conhece bem a família de Minho, e Saiyan explica que, embora Minho raramente falasse sobre sua vida pessoal, a única coisa da qual ele sempre teve certeza era o quão próximo Minho era de sua irmã. Quando Saiyan comenta sobre o quanto Minho a amava, algo se encaixa dentro de Lavis. Lavis se lembra de como seu tio-avô lhe disse uma vez para valorizar seus entes queridos da mesma forma que deveria valorizar Hanbai e a si mesmo. Nesse instante, Street, na forma de um gatinho, tenta sair por um buraco na parede, mas acaba ficando presa no meio do caminho. Acontece que a comilona está tão obcecada por comida que conseguiu inchar demais a barriga. Lavis pergunta o que Hanbai disse, e ela responde casualmente que Hanbai não estava lá e deixou apenas um bilhete. Lavis abre e lê o bilhete, apenas para se deparar com elogios de Hanbai de uma forma irritantemente presunçosa. Além disso, o nerd designa ao nosso príncipe demônio a tarefa de cuidar de Lord Bowerhilt. Isso irrita Lavis instantaneamente e o deixa furioso, fazendo-o gritar que vai assassinar o nerd antes mesmo que ele pense em encostar um dedo em Bauer. Sam o tira de seus devaneios ao mencionar como seu pai ganancioso está a caminho de ser eleito prefeito. Lavis não consegue acreditar que uma pessoa assim possa realmente se tornar prefeito, e só de pensar no homem, ele o associa a um Siniru. Ele pergunta a Street se esse padrasto é, na verdade, um Siniru que desceu a este inferno humano. Sam pergunta o que é um Siniru, afinal, e ele descobre que são os infames demônios glutões do reino demoníaco. Eles são odiados por quase todos os demônios, porque nunca param de comer, não importa o quanto consumam. Street protesta rapidamente e diz que Taishiki é apenas um mero humano, afinal. Nosso protagonista zomba de Street em resposta e diz para ela parar com sua comilança, avisando que, se continuar assim, ela mesma pode se transformar em um demônio glutão em pouco tempo. Naquela noite, ao voltar para casa, Lavis encontra o CEO da Nox, Han Yeonju, já lá para recrutar sua irmã, Zira, para o grupo de entretenimento Nox. Ela explica que quer que Minha trabalhe para ela como centro de dança do grupo. A mãe delas se opõe, dizendo que a filha nunca quis ser uma celebridade, mas é imediatamente interrompida por Taishiki por ousar falar na frente da CEO. Ele se desculpa em nome da esposa, minimizando a situação ao dizer que ela é um pouco conservadora demais. E Yeonju consola a mãe dela gentilmente e garante que as providências necessárias serão tomadas para que Minha possa conciliar os estudos com as atividades na Nox, apresentando tudo como uma oportunidade única na vida. Ela reforça seu argumento explicando que os tempos mudaram e que as celebridades hoje em dia podem facilmente seguir suas carreiras enquanto frequentam a universidade que desejam, fazendo parecer completamente razoável e seguro. Quando o padrasto está prestes a entregar a filha ao assinar os documentos, Minha começa a se sentir ansiosa e inquieta. Nesse momento, a CEO percebe Minha parada ali e o cumprimenta também, apresentando-se educadamente. Quando Lavis não retribui o cumprimento, o chefão imediatamente o repreende por ser rude e arrogante, mas é rapidamente interrompido pela própria CEO, que calmamente diz que esse tipo de comportamento é normal para crianças hoje em dia. Lavis se lembra do que Sion lhe contou sobre como o dono original do corpo amava profundamente sua irmã. A história então muda para o passado do príncipe demônio, para um momento em que ele está treinando com seu tio. Lord Barkin diz ao garoto que o mundo está cheio de forças malignas que buscam constantemente derrubar o governante e que, como sucessor, ele deve um dia cumprir a vontade de seu pai, Gamudari, explicando a imensa responsabilidade de acolher e proteger seus seguidores. O garoto suspira e argumenta que sua própria força deveria ser mais do que suficiente, mas seu tio apenas ri e diz que chegará o dia em que seu coração será atraído por pessoas sem que ele perceba. Barkin diz ao garoto que ele mudará naquele momento, mas como uma criança demoníaca que já viveu
mais de 100 anos. Lavis não dá a mínima para tais palavras. De volta ao presente, Lavis finalmente defende Minha e pede que ela lhe diga honestamente se está sendo forçada a entrar nessa situação contra a sua vontade, garantindo que ele mesmo resolverá tudo. Minha hesita por um momento, sua mente voltando a todas as vezes em que seu padrasto tratou sua família de forma horrível. Ela se lembra do dia em que sua mãe foi espancada impiedosamente, enquanto tentava pegar as crianças e fugir de Taishik. Sua mãe implorou desesperadamente e até Minha tentou intervir, mas não importava o que dissessem, não adiantava nada porque não tinham nada em seus nomes para protegê-las. Ao se lembrar daquele dia, Minha finalmente diz que aceita, mas impõe uma condição rigorosa. Todo o dinheiro que ganhar ficará registrado diretamente em seu nome. Ela planeja usar esse dinheiro para tirar sua família dessa situação, sem ter noção das consequências que podem vir. O pai dela transpira nervosamente, mas, dadas as circunstâncias, entra no jogo. Enquanto o contrato está prestes a ser assinado, sua mãe pergunta mais uma vez para ter certeza de que a filha realmente quer fazer isso. Min Yeo garante à mãe que se sairá muito bem, e então se vira para o irmão, agradecendo-lhe silenciosamente por tê-la defendido daquela maneira. A cena muda, a CEO da Nokia está voltando de carro, e a bruxa não poderia estar mais animada com algo que tem em mente. Soyeo comenta que Min-ho parecia um pouco estranho por algum motivo. A bruxa CEO então pergunta a Yeon-hee o que ela acha dele, e ela concorda que também sente algo incomum ou especial no garoto. Young-ju sugere que o garoto possivelmente seja um rastreador do reino demoníaco, o que chama a atenção de seu filho. Ele pergunta se ela quer que ele elimine Min-ho, mas Young-ju o impede de agir impulsivamente, e o lembra firmemente de que Min-ho é a única prioridade deles agora, nada mais importa no momento. Quando o garoto insiste novamente, ela explica que uma certa noite sem lua se aproxima, durante a qual ela planeja realizar o ritual e reivindicar o receptáculo. E uma vez feito isso, ele estará livre para fazer o que quiser com Min-ha. Nesse instante, Eun-hee abre a boca para dizer algo enquanto se dirige a CEO como Mara, mas a bruxa a interrompe instantaneamente, furiosa, lembrando-a de nunca mais usar esse nome. Ela se vangloria de que em breve, nem mesmo o Rei Demônio nos 12 Assentos Negros poderá fazer nada contra ela. No dia seguinte, Min-ha chega a Shera e é apresentada como a nova central do grupo. Uma garota com 2 pôneis protesta, alegando que trabalhou muito para conseguir essa posição, mas é ignorada. Quando a CEO sai, a garota de rabo de cavalo intimida Min-ha e reclama que ela roubou a posição por meio de conexões. Ela arranha o rosto de Min-ha, fazendo-a sangrar levemente, enquanto a desafia abertamente para ver até onde suas conexões podem levá-la. Soya observa tudo pela câmera e tem certeza de que, quando sua mãe souber, perderá a paciência. Ele imediatamente conta à mãe que Hyun arranhou o rosto de sua bela irmã. Ao ouvir isso, a mulher fica absolutamente furiosa. Enquanto isso, em outro lugar, nosso príncipe demônio convoca seus lacaios e os informa sobre o bullying que sua irmã está sofrendo. Street argumenta que Nox é muito famosa e que sua irmã poderia facilmente dominar o mundo humano se souber jogar direito. Lavis explica que não pretende interferir, considerando que sua irmã realmente quer isso, mas o que o irrita é a CEO e seus filhos. Ele argumenta que não sentiu nenhum miasma vindo deles, mas a CEO ainda assim conseguiu manter os olhos fixos nele. Ele suspeita que ela possa ser um demônio disfarçado de humano. Street comenta que fica mais fácil para os demônios esconderem seu miasma depois de permanecerem no reino humano por muito tempo, e acrescenta que eles devem proceder com cautela. Ela ainda repreende o príncipe demônio por encarar as pessoas tão descaradamente. Até mesmo Cyan concorda, observando que humanos não gostam de ser encarados. Lavis muda de assunto, insistindo que consegue reconhecer um demônio quando vê um, mesmo sem seus poderes no momento. Cyan zomba dele, lembrando-o de que ele nem conseguiu encontrar Bauer. E irritado com o ridículo, o príncipe demônio se enfurece e ordena que Street o escolte até os campos de treinamento infernais do reino demoníaco. Ele está furioso por ser menosprezado simplesmente por não poder usar o poder da pedra de sangue. Ele então pergunta a Street se ela encontrou uma maneira de ele recuperar suas forças, ao que ela acena com a cabeça e confirma que sim. Depois disso, ele a instrui a investigar a CEO e seus gêmeos, e também a levar Cyan junto, chamando-o de seu assistente número 1. Enquanto isso, Ryeon caminha pela rua, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Nesse instante, ela ouve algo e se vira para ver Rune a perseguindo com uma espada. Ela entra em pânico, perguntando se fez algo errado e pede desculpas, explicando que se irritou por um momento. Rune não perde tempo e a assassina brutalmente por ela ter feito um simples arranhão no rosto de Minha, alegando que sua mãe despreza esse tipo de comportamento. Hora de um pouco de contexto. Antes de ser possuída por um demônio, a mãe era uma mulher feliz no casamento e prestes a ter filhos. Depois de ser banida, o demônio saiu dos esgotos e a viu como o receptáculo perfeito para dominá-la. Naquela noite, ela entrou sorrateiramente na casa e se apoderou do corpo da mãe. Prometeu cuidar bem dos filhos que estavam por vir, já que eles poderiam ser úteis como servos.
anos. Deitada na cama, começou a rir como uma completa psicopata. O marido da mulher acordou com o barulho. Infelizmente, isso se revelou um grande erro. A mulher possuída começou a estrangulá-lo e o arrastou até a janela. O cara provavelmente pensou que ela estava copiando uma cena de 50 tons de cinza, mas logo percebeu que estava perdido quando ela o segurou na beira do precipício. Enojada por ter que viver com um humano imundo que um dia chamara de marido, ela o atirou impiedosamente da varanda. A bruxa gananciosa celebrou finalmente possuir um belo receptáculo próprio, mas logo se arrependeu quando seu corpo entrou em trabalho de parto repentinamente e ela sofreu a pior dor de sua vida. Ela ameaçou os cirurgiões, exigindo que terminassem logo se quisessem sobreviver. Ela também amaldiçoou a mãe de Lavis, aquela que a condenara ao reino humano. Após o parto, os cirurgiões ficaram horrorizados ao ver os gêmeos olhando para eles com olhos carmesins. De volta à casa, a bruxa se irritou com seu corpo disforme que se recusava a emagrecer, não importava o que fizesse. Quando seus filhos a chamaram, ela os chutou para o lado e ordenou que fossem úteis depois de terem sugado sua mana por tanto tempo. Ela ordenou que a protegessem até que pudesse encontrar um novo receptáculo digno de si. Foi assim que ela criou os gêmeos com obediência absoluta. Suas amigas ficaram chocadas ao saber que ela havia começado a se envolver com vários homens em um único dia após perder o marido. Ela negligenciou completamente os filhos e, em vez disso, passava as noites em boates procurando por qualquer pessoa ligada à indústria cinematográfica. Dessa forma, ela poderia encontrar um belo receptáculo para possuir e, eventualmente, obter poder suficiente para se vingar da rainha demônio um dia. A cena então muda para ela dando uma entrevista sobre uma de suas atrizes que foi assassinada recentemente. O detetive a pressiona com várias perguntas difíceis que ela claramente não consegue responder. De repente, ela começa a engasgar. Seu filho intervém rapidamente e diz ao detetive para fazer as perguntas em outro dia, sugerindo que ela está simplesmente sofrendo pela garota como se fosse sua própria filha. Sua irmã sugere que eles entrevistem os outros atores. O detetive concorda e pede ao seu parceiro para interrogar os outros, mas ela sente que algo está definitivamente errado. Assim que saem da sala, a mãe desabafa e perde completamente o controle, reclamando que os detetives estão se intrometendo em sua vida. Mesmo pagando uma fortuna para que seus superiores acobertem tudo, seu filho tenta consolá-la. Ela está furiosa porque seu receptáculo pode se romper a qualquer momento e aquela garota tola ousou ferir seu novo receptáculo. O garoto a acalma e garante que preparará seu novo corpo para a transferência, para que ela não precise se preocupar. Mais tarde, na frente da equipe, Suya conversa com as garotas e diz que provavelmente há algum perseguidor assustador por aí, esfaqueando garotas jovens como Ryan. Como também é perigoso para as outras garotas, ele sugere que elas morem no prédio a partir do dia seguinte. Mina pergunta se isso é realmente necessário. Ele responde que isso aconteceria mais cedo ou mais tarde. Ídolos morando no prédio de treinamento é bastante normal na indústria. Mina fica triste ao ouvir isso porque significa que ela não poderá ver sua mãe e Minho. Com um olhar mortal, mais letal que o de Mikasa, sua irmã chama a Mina de gananciosa e começa a murmurar algo. Suya imediatamente tenta acalmar a bruxa louca. Ele a lembra das consequências caso danifique o receptáculo da mãe. Ele minimiza a malícia dela, dizendo que ela era muito próxima de Ryan e que a morte dela a deixou muito triste. Ele diz às meninas que seus pais serão informados, então elas devem arrumar todas as suas coisas no dia seguinte. Mina fica preocupada em deixar sua mãe sozinha, principalmente porque Minho tem agido de forma estranha. Enquanto isso, na academia, nosso garoto está malhando com seu amigo. Ele percebe que levantar pesos melhora seu controle sobre a energia demoníaca. Ele consegue derrotar humanos possuídos com sua força atual, mas precisa ficar mais forte se quiser lutar contra demônios de verdade. E irritado, ele xinga Bambi por não ter lhe dito como usa a pedra de sangue. Na carta que Bambi escreveu para ele, o cara mencionou que modificou a pedra de sangue para restaurar seu poder em vez de selá-lo. No entanto, seu verdadeiro poder só despertará quando a pedra for quebrada. Isso significa que ele basicamente precisa levar uma surra para atingir seu potencial máximo. Além disso, ele também presenteou seu melhor amigo com uma criança demoníaca que se provará útil. Ele esperava que Lavi se divertisse lendo a carta, mas nosso garoto simplesmente a rasgou antes mesmo de lê-la. De volta à academia, ele torce para que Bambi não tenha escrito o método para usar o poder da pedra naquela carta. Nesse instante, Street corre até ele porque soube de uma notícia terrível. Ela o informa que a mulher e seus gêmeos, sobre quem ele pediu para investigar, são más notícias. Aparentemente, trata-se da demônia Mara. Mara, a bruxa da ganância, é uma das infames 12 demônios que foi banida para o reino humano pela rainha. Com um sorriso largo, nosso garoto pensa que é uma notícia fantástica, pois finalmente sabe onde ela estava escondida o tempo todo. A cena muda para a rainha Enéas, que concede bênçãos a uma demônia grávida. A multidão reunida canta louvores enquanto um demônio gótico a espreita em um canto, lança-lhe um olhar de ódio. Das sombras, ela começa a murmurar absurdos sobre a rainha, enquanto uma serva tenta bajulá-la
consolá-la desesperadamente, dizendo que ela é tão bela quanto a rainha Enéas. Mastigando uma minhoca gorda e suculenta, a demônio gótica sorri e promete abençoar a serva, garantindo que seu futuro filho morra em uma agonia insuportável. A bajulação se dissipa instantaneamente e a serva se cala. Mara continua murmurando para si mesma, jurando que um dia se vingará. Voltando ao nosso rapaz, Street pergunta se Mara tinha ciúmes de sua mãe. Minho confirma que a aspirante à bruxa gótica sempre agiu assim, mas ninguém nunca lhe deu atenção. A bruxa da ganância foi pega roubando da fonte mágica no momento em que ascendeu ao poder e fugiu direto para o reino humano. Sion se pergunta por que a demônio escolheu Minha dentre todos ali e questiona se ela sabe a verdadeira identidade do nosso príncipe demônio. Nosso rapaz imagina que ela provavelmente nunca percebeu, mas mesmo assim, admite que está fraco demais agora para detê-la ou mesmo lidar com sua prole. Street se empolga de repente e sugere que se concentrem em desbloquear a habilidade da Pedra de Sangue o mais rápido possível, caçando demônios. Enquanto isso, Minha está fazendo compras com sua mãe, que ainda parece preocupada com a decisão da filha. Minha a tranquiliza, dizendo que o assassino será pego em breve. Sua mãe ainda parece cética e a lembra de que Minha um dia quis ser veterinária. Olhando para sacos de ração para cachorro, ela percebe que o sonho provavelmente nunca se realizará. Agora, ela só quer salvar sua família do seu padrasto monstruoso o mais rápido possível. Com um sorriso radiante, ela diz à mãe que sonhos podem mudar e promete que ficará famosa e rica em pouco tempo. Sua mãe menciona que elas não poderão conversar tanto, já que ela estará morando em um dormitório, mas Minha ignora. A mulher de repente fica quieta e pede desculpas por ter se casado com um homem tão desprezível. Sua filha a tranquiliza, dizendo que só fez isso para protegê-las. Ela lembra a mãe como o padrasto parecia doce antes do casamento e como todos foram enganados. Minha diz pra ela aguentar firme e promete que vai se esforçar mais do que nunca. A cena muda para o nosso grupo dentro de um parque de diversões, olhando fixamente para uma montanha-russa. Minha se pergunta o que faz as pessoas gritarem daquele jeito. Momentos depois, ele está curvado, vomitando tudo depois do passeio, mas tenta disfarçar, dizendo que não foi nada demais. Ele jura pra si mesmo que nunca mais vai andar naquela coisa. Diante de uma casa mal assombrada, ele se pergunta se aquele é realmente o lugar. Street confirma e começa uma explicação no estilo Wikipédia de que esse demônio foi aprisionado no reino humano há muito tempo. Quando perguntada sobre o nome, ela revela que é Scrum, um demônio que se alimenta de gritos para ficar mais forte. Ele converte ondas sonoras em magia e as infunde diretamente em seu corpo. A garota metamorfa explica que a melhor maneira de atraí-lo é usar alguém que grite de forma muito bonita. O príncipe demônio lentamente volta seu olhar para Sion, que imediatamente nega que grite. Cansado da tagarelice dele, Minho o agarra e o arrasta para dentro enquanto os outros na rua lhes desejam boa sorte. Dentro da casa mal assombrada, Minho não se impressiona com a decoração, enquanto Sion parece prestes a desmaiar. Ele diz que sente uma presença estranha por perto. Minho o lembra de que eles vieram para capturar aquela coisa estranha e manda ele parar de fazer cena. Quando um objeto de cena cai de repente na frente deles, ambos soltam gritos embaraçosamente agudos. Sion tenta repreendê-lo, mas Minho o interrompe imediatamente e insiste, perguntando se aquele foi mesmo o primeiro grito do nerd. À distância, um olho demoníaco os observa, enquanto Sion se pergunta se essa é realmente a maneira mais rápida de ficar mais forte. Minho explica que a Pedra de Sangue libera magia aos poucos sempre que sente a presença de demônios malignos. Então derrotá-los aumentará seu poder gradualmente. Nesse momento, o demônio finalmente se revela, atraído pelo doce som dos gritos. Sion entra em pânico quando o demônio avança em sua direção, desesperado por mais daquele som doce e suculento. O nerd pergunta se este é o gremlin que eles estão caçando enquanto Minho segura a mão enorme no meio do golpe e avisa o demônio para não tocar em seu servo. O grito volta sua atenção para Minho e se pergunta se ele é humano. Nosso garoto simplesmente o encara e zomba dele, curioso para saber que tipo de grito o demônio dará. O demônio questiona o que um mero garoto do ensino médio como ele poderia fazer. O grito casualmente dá um tapa em Minho, fazendo-o se chocar contra a parede. Isso aterroriza tanto seu amigo que ele começa a gritar, o que acaba alimentando ainda mais o demônio. Ele estala a língua em frustração, porque apenas sua mão esquerda tem força suficiente para silenciar o monstro. Nosso garoto avança para outro soco, mas a explosão ultrassônica do demônio o arremessa para longe novamente. Seu amiguinho, o pequeno e insignificante, grita novamente e acidentalmente continua alimentando o poder do demônio. O príncipe grita ordens para o idiota parar de berrar e parar de ser um fardo se não pode ser útil. O demônio gosta tanto daqueles olhos cheios de terror que diz que quer arrancá-los e usá-los como brincos. Nosso garoto se sente insultado por Grito achar que ele está com medo. Ele desfere outro soco, mas não consegue atingir o demônio com seu corpo humano inferior. Grito se cansa de brincar e o agarra. O monstro sorri maliciosamente enquanto escuta os gritos de Grito, então tenta arrancar seus olhos com uma lâmina forjada
criada a partir daqueles mesmos gritos. Nosso príncipe demônio aposta calmamente que ele não emitirá um único som. No momento em que a lâmina atinge seu olho esquerdo, algo estranho acontece. Grito congela, confuso, quando fragmentos de um cristal vermelho se espalham em vez de sangue. De repente, o poder de Lavis explode. Ele sorri amplamente, quase animado, porque agora consegue ver tudo com muito mais clareza. Bambi havia modificado a pedra de sangue para liberar seu verdadeiro poder assim que fosse destruída. Ele está bastante irritado com Bambi por ter imposto uma condição tão atrevida. E Scream fica chocado ao perceber que sua lâmina não conseguiu perfurar um mero olho humano. Mas o próximo ataque do nosso garoto deixa dolorosamente claro que ele não é humano. Depois de repelir o demônio, ele ordena que Sion grite o mais alto que puder. Seu amigo não entende porque ele quer aumentar o poder de Scream, mas ainda confia em seu melhor amigo sem hesitar. O pirralho grita com toda a força dos seus pulmões. Esse grito energiza o demônio imensamente. O monstro sorri com deleite, pensando que seu inimigo apenas cometeu um erro estúpido. Nosso garoto calmamente lembra ao tolo que ele diminui a velocidade logo após absorver um grito. Com essa abertura, ele salta para frente com todo o seu poder liberado e acerta um soco direto no olho do demônio. O demônio se contorce em agonia enquanto absorve sua energia maligna para recuperar lentamente sua magia original. O corpo inteiro do demônio se desintegra e é completamente absorvido pelo seu olho esquerdo. O príncipe demônio imediatamente sente seu poder percorrendo seu corpo como uma correnteza selvagem. Ele agora tem certeza de que atingirá seu ápice em pouco tempo se continuar absorvendo mais energia maligna. Sion, nervoso, pergunta se ele está se sentindo bem depois de absorver um demônio daquela forma. Emocionado e sorrindo, ele diz ao amigo que está mais do que pronto para devorar o próximo, sem hesitar. Enquanto isso, na agência Nox, Minha é silenciosamente escoltada até seu quarto, designado no final do corredor vazio. A psicopata friamente lhe diz para desfazer as malas e se acomodar. Ela acrescenta que a garota não tem permissão para sair do quarto, a menos que seja chamada especificamente para treinamento ou trabalho. Minha aceita a ordem em silêncio e morde o lábio de frustração, mas fazer tudo isso pelo bem de sua mãe e irmãozinho lhe dá força suficiente para suportar. Observando-a através de uma câmera de segurança, a mãe perde completamente a cabeça. A bruxa decadente está cada vez mais impaciente para se transferir para seu novo corpo. Suya promete que permanecerá obediente e leal mesmo depois que ela sair do corpo de sua mãe. A cena volta para o parque de diversões, enquanto Street percebe que algo mudou. Ela imediatamente parabeniza Lavis por ter recuperado seus poderes e começa a bajulá-lo descaradamente, jurando que o seguirá por toda a eternidade. Lavis diz a ela para parar com o drama e simplesmente lhe dizer onde está o próximo demônio para que ele possa lidar com a bruxa da ganância o mais rápido possível. O próximo demônio acaba sendo Sheol, uma criatura que se alimenta de pulmões doentes. Nosso herói o agarra pela cabeça como se fosse uma bola de futebol e ordena que o siga. O demônio mal dura um minuto antes de ser absorvido, embora Lavis se arrependa instantaneamente por causa do fedor repugnante que fica para trás. Sem perder tempo, ele caça outro demônio chamado Eskra, que se alimenta de humanos bêbados. Este cheira tão mal quanto o outro, mas ele não tem escolha e o absorve mesmo assim. Enquanto isso, Sion se pergunta em voz alta por que os demônios se alimentam de humanos. Minho explica que, uma vez que os demônios cruzam para o mundo humano, eles perdem a maior parte de seus poderes e precisam se alimentar para sobreviver. Essa revelação faz o nerd tremer como se estivesse sob efeito de drogas, ao perceber que todas aquelas histórias de fantasmas podem não ter sido ficção, afinal. Por outro lado, o príncipe demônio decide que agora tem poder suficiente e resolve testá-lo. Um clarão repentino assusta Sion quando Lavis materializa sua própria espada do grito do nada, embora ainda esteja incompleta. O nerd então pergunta se realmente pode mandar Street sozinha, mas Lavis o tranquiliza dizendo que ela é tão fraca que a maioria dos demônios mal a notará. A cena muda para Street em sua forma de morcego. Do nada, ela reclama de estar faminta apenas para perceber algo incomum. Ela mergulha e pega uma larva rastejando pelo chão, mas logo percebe que algo está errado. Street percebe que o inseto está imbuído com a magia de Mara e corre imediatamente para contar a Lavis. Enquanto isso, um carro sai silenciosamente de uma garagem subterrânea e desaparece na noite. Suya segura Minha, inconsciente, e orgulhosamente conta à mãe que a nocauteou, agora parecendo uma viciada em drogas sem teto. A mãe apressa os filhos. Suya parece mais animado do que nunca, enquanto a garota não dá sinais de que vai acordar. De volta ao príncipe demônio, Street grita incoerentemente com ele enquanto ainda segura o inseto na boca. Retornando à sua forma humana, ela apresenta o parasita e pede que ele dê uma olhada. Ela explica que o inseto pertence a Mara e que a bruxa está atualmente escondida em um corpo humano. Minho percebe que se parasitas estão escapando de seu corpo, significa que ela está desesperada para encontrar um novo hospedeiro. Faz sentido, considerando a obsessão da bruxa da ganância por juventude e beleza. O pensamento
o irrita, e ele murmura que Mara deveria agir de acordo com sua idade, especialmente porque ela é mais velha que sua mãe. Intrigado, Saiyan pergunta quantos anos sua mãe realmente tem, e Minho responde que ela tem mais de 6.000 anos. Completamente perplexo, Saiyan pergunta quantos anos o próprio Minho tem, o que o leva a uma profunda reflexão. Ele se lembra de quando seu tio o levou ao reino humano quando ele ainda era criança. Naquela época, os humanos estavam construindo uma estrutura enorme que seu tio presumiu estar sendo construída para ele. Lord Barkan zombou do nosso príncipe, afirmando que um demônio fraco como ele jamais alcançaria tal status. Rambi então corrigiu Lord Barkan educadamente, explicando que a estrutura era na verdade destinada ao ser celestial, Ra. Isso enfureceu Lord Barkan, que exigiu saber por que humanos estavam construindo um templo para alguém que ele já havia derrotado. Declarando-se o vencedor, ele afirmou que o prédio lhe pertencia. De volta ao presente, Saiyan fica ainda mais chocada e afirma que as pirâmides foram construídas há aproximadamente 4.000 anos. Street os traz de volta à realidade e pergunta o que eles devem fazer para salvar Minho. Laves mergulha em pensamentos, considerando a possibilidade aterradora de Mara tentar possuir o corpo de sua irmã. A cena muda para a família de demônios chegando a um prédio abandonado. Agora parecendo uma velha bruxa definhando, Mara murmura que o céu estava vazio quando ela nasceu. Ela manca em direção à estrutura e afirma que este é o local correto, uma fenda entre os 3 reinos. Após subirem as escadas, eles chegam a uma área aberta e os 3 congelam ao verem a cena. Em meio a cadáveres cuidadosamente dispostos e cobertos de flores, Baor encara os intrusos e exige saber quem são. Mara revela calmamente sua identidade e declara que já reivindicou aquela fenda, deixando-o completamente atônito. O homem a reconhece imediatamente como uma ex-membro dos 12 tronos demoníacos. Contudo, sua magia é primitiva, na melhor das hipóteses, em sua forma enfraquecida atual. Ele grita para os gêmeos ficarem longe de suas flores e saírem de seu território imediatamente. A bruxa admite estar fraca demais até para andar direito, mas garante que seus filhos são mais do que poderosos o suficiente para compensar isso. Ele fica levemente surpreso ao ver que ela transformou os humanos em híbridos de demônios. Ele a considera patética por depender inteiramente de seus filhos. Mara ri e diz que eles estão apenas cumprindo seu dever. Ela ordena que o drogado termine de arrumar seu jardim horrível e vá embora imediatamente. Aquele insulto ao seu precioso jardim o enfurece profundamente. Então ele tenta atacá-la sem aviso, mas Suya chuta o fracassado para longe, colocando-o firmemente em seu devido lugar. A demoníaca exibe um sorriso vil e satisfeito. Ela forçou seus filhos a beberem água da fonte da alma demoníaca, que se encontra nas profundezas do reino demoníaco. É o lugar de onde toda a magia se origina. O rei demônio a tomou para que ninguém mais pudesse roubar seu poder. Mara deu toda a água aos gêmeos como um investimento para que eles a protegessem até que ela descobrisse onde Sir Kyle está escondido. A cena transita silenciosamente para a floresta do lado de fora. Nosso príncipe demônio e seu melhor amigo seguem Street enquanto ela rastreia a localização exata da bruxa. Eles chegam a um prédio abandonado ainda em construção. Saiyan acha que estão no lugar errado, mas ela afirma que não há absolutamente nenhuma dúvida de que ela está lá dentro. Quando Sion pede que ele salve sua irmã, não importa o que aconteça, ele diz ao homem que eles vão invadir juntos. Seu amigo insiste que ele é apenas um peso morto em uma luta contra demônios, mas nosso garoto friamente diz que até ele ainda pode ser útil como escudo humano. Street lhe deseja boa sorte na luta também, mas ele ordena que ela o acompanhe para que possam enfrentar o inimigo em número. Nesse momento, ela percebe que jurou lealdade ao mestre errado. Dentro do prédio, Mara prepara o círculo mágico e coloca seu novo receptáculo cuidadosamente sobre ele. Ela deixa claro para Bauer que ele precisa dela para sobreviver no reino humano. Seu filho sinistro pede que ela lhe dê o palhaço como um brinquedo para fazer recados. O palhaço concorda alegremente depois de ser brutalmente espancado e finalmente aprender seu lugar. Nesse instante, todos viram a cabeça em choque com a presença repentina. Nosso garoto entra casualmente na sala cheia de corpos mutilados com seus 2 capangas logo atrás. Ele fica surpreso ao ver que este é o lugar para onde Yang Mu desapareceu depois de desmantelar sua gangue anteriormente. Ele lembra Saiyan que também teria sofrido o mesmo destino se não tivesse sido salvo por ele naquela época. Ao ouvir as conversas sobre seus subordinados, Bauer fica furioso ao ver o delinquente que destruiu toda a sua operação da noite para o dia. Suya confirma sua suspeita de que o irmão de Minha não é humano, e ele pergunta à mãe quem ele é exatamente. Street apresenta orgulhosamente seu mestre como o príncipe do inferno, que exterminou toda a família de Bauer sem piedade. Mara explode ao descobrir que ele é filho de seu inimigo declarado. Bauer também perde a cabeça ao saber que foi ele quem massacrou sua família diante de seus olhos. Ele percebe que esta é a chance perfeita para se vingar, afinal, o príncipe é apenas um humano em seu estado debilitado. Enquanto isso, a
bruxa ciumenta e delirante pensa que a rainha é tão mesquinha que enviou seu próprio filho ao reino humano apenas para humilhá-la ainda mais. Nosso rapaz analisa a situação com calma, percebendo rapidamente que não pode enfrentar os três ao mesmo tempo sem correr riscos. Para diminuir o número de demônios, ele ordena que Bauer, aquele desgraçado, saia imediatamente. O sujeito começa a responder com insultos, pois Lavish não é mais o príncipe que ele temia, mas ele se cala instantaneamente quando o príncipe grita, mandando-o embora se não quiser morrer ali. Ele ordena que o tolo avise pessoalmente os outros demônios sobre sua chegada. É melhor que se comportem durante sua estadia, a menos que queiram ser devorados vivos. Bauer fica perplexo ao perceber que ainda consegue usar magia em sua forma humana. O sujeito foge e literalmente pula do prédio, tomado pelo puro medo de morrer. Com isso resolvido, nosso príncipe diz à bruxa, defiando que ela não tem permissão para simplesmente roubar o corpo de alguém para se sentir jovem novamente quando quiser. Ela se torna completamente diabólica quando ele a chama de velha bruxa na sua cara. Os gritos furiosos sobrecarregam seu corpo frágil e a fazem tossir sangue violentamente. Depois de se acalmar, ela se anima repentinamente, imaginando como a rainha reagirá quando seus filhos matarem o único filho dela. O príncipe demônio também está morrendo de vontade de ver a reação dela quando seus preciosos filhos forem assassinados pelo filho da mulher que ela invejou a vida inteira. Furiosa com o tom zombeteiro dele, Mara pergunta aos filhos qual deles lhe trará a língua imunda dele como troféu. Suya manda a irmã se calar enquanto gira sua bola de espinhos e a arremessa direto para o nosso rapaz. Lavish desvia com precisão e empurra Street para fora do caminho. Uni encurta a distância num instante e nosso príncipe demônio mal consegue aparar a lâmina dela. Ela repreende o irmão gêmeo para ficar fora da briga, fazendo Suya reclamar que quase a acertou sem querer. Ela ordena que o irmão a proteja enquanto continua o ataque, desferindo golpes um após o outro. Enquanto bloqueia os golpes, Lavish percebe que eles não têm nenhuma habilidade de trabalho em equipe e decide explorar essa fraqueza. Ele os provoca, dizendo que acabarão se matando antes mesmo de chegarem até ele. E isso enfurece Suya, que começa a gritar com a irmã por quase ter arrancado sua cabeça. Lavish logo percebe que a garota é cautelosa enquanto o garoto é arrogante, o que os torna fáceis de desestabilizar. Depois de seus ataques serem bloqueados repetidamente, os gêmeos ficam cada vez mais frustrados, e Lavish finalmente consegue o primeiro ferimento, cortando Uni. Mesmo assim, ele permanece na defensiva, observando para si mesmo que, apesar de serem híbridos, os dois são absurdamente fortes, e se perguntando o que Mara fez para transformá-los nisso. Avistando uma brecha, Suya lança sua bola de espinhos mais uma vez, conseguindo atingir Lavish de raspão no abdômen. Uni imediatamente contra-ataca, declarando que com certeza arrancará sua cabeça enquanto avança novamente. Ela desfere vários cortes em seu corpo, mas logo percebe que ele está se esquivando deliberadamente para proteger seus pontos vitais. Suya ataca novamente, avisando Lavish para não morrer antes que ele tenha sua vez de finalizá-lo. Nosso príncipe demônio se esquiva, apenas para ser forçado a se ajoelhar ao bloquear um golpe letal de Uni. Ela continua gritando para ele morrer, enquanto pressiona suas lâminas contra o chão, mas Lavish escapa no último segundo e recua alguns passos. Percebendo que não consegue lidar com os dois de frente, ele decide provocá-los ainda mais. Lavish grita para Suya que sua irmã mais velha é incrivelmente forte. Isso imediatamente enfurece o pirralho de cabelo roxo, que grita que nasceu primeiro. Consumido pela raiva, o pirralho começa a brandir sua arma como um louco e avança direto para cima dele. Os gêmeos continuam a empurrá-lo para trás, enquanto Uni grita com o irmão por se aproximar demais. Ele a ignora, gritando que será ele quem acabará com Lavish. Observando isso, nosso garoto se sente satisfeito, vendo que Suya agora está lutando puramente por raiva. No momento em que o pirralho entra em seu alcance de ataque, ele finalmente ataca. Enquanto isso, Street está em combate com Mara, lançando insultos à bruxa por ter se transformado em uma velha gananciosa. Isso enfurece a bruxa, que intensifica seus ataques e consegue acertar um golpe. Street absorve o impacto, percebendo que agora é a hora de Sion agir. O nerd corre em direção à Minha, que está cercada por uma barreira de energia demoníaca. Ele pressiona as mãos contra a barreira e grita de dor, e imediatamente a barreira demoníaca o queima e o congela ao mesmo tempo, mas ele se recusa a desistir e continua avançando. Sion grita para Minha acordar, mas não há resposta. E Street continua trocando golpes com Mara, fazendo de tudo para manter a atenção da bruxa longe dele. De repente, a energia demoníaca explode, lançando Sion para trás. Ele encara suas mãos gravemente feridas, apertando-as com dor, enquanto se dá conta de que ainda é apenas um humano impotente. Nesse instante, uma imagem dos dois irmãos passa por sua mente, o que o enfurece. Ele grita que salvará Minha a qualquer custo e soca a barreira com toda a sua força. Ao mesmo tempo, Mara desfere um golpe pesado em Street, fazendo-a gritar de dor. A velha bruxa zomba da garota, dizendo que a brincadeira acabou. Agarrando o ombro ferido, Street se pergunta
pergunta se esse é o verdadeiro poder de alguém que se senta entre os 12 tronos das trevas. Mara dispara 2 projéteis, zombando de Street por pensar que seria fraca só por estar usando um corpo em decomposição. Os estilhaços perfuram os ombros de Street, prendendo-a à parede. A bruxa diz para ela ficar parada e observar o que acontece com o galho, tentando desesperadamente romper a barreira. Street entra em pânico e grita para Sion se afastar, mas o garoto de cabelos verdes percebe tarde demais. Quando um jato repentino de sangue explode no ar, Lin Sion cai no chão com a imundície de Mara cobrindo seu corpo como veneno. Ela poderia derreter o nerd e extrair alguns nutrientes dele. Sion estava completamente preso sob a imundície senciente. Mara lamentava ter perdido tanto tempo com coisas inúteis quando o receptáculo perfeito estava livre e aberto diante dela. A bruxa da ganância entoava sua perturbadora oração, invocando a escuridão para ouvir seus pedidos e pedir o cumprimento de seu juramento. Enquanto o ritual prosseguia, o jovem Minho era constantemente perseguido pelos gêmeos demônios, um mais burro que o outro. Sua lâmina gritante e sua habilidade com a espada provavam ser uma combinação impenetrável. Felizmente, Han Yang e Han Su se recusavam a trabalhar juntos. Eles se viam como rivais. Enquanto Han Yang arrancava uma cabeça, Han Su foi misteriosamente capturado por um laço mágico. Ele foi arrastado para a lateral, amarrado e amordaçado. Sua captora era ninguém menos que Jin Jae-hee. Por algum motivo, ela se referia a Minho por seu nome original, Lavish. Em meio ao caos, a bruxa rastejou sobre o corpo inconsciente do jovem Minho para vomitar sua alma imunda em um novo receptáculo. Após ser forçada a assimilar tudo, Minho abriu os olhos e seu olhar determinado foi substituído pela insanidade. Com o receptáculo perfeito finalmente obtido, as sensações de um novo corpo eram diferentes. Mara jurou desfrutar de tamanha beleza para sempre. Pelo visto, a missão deles falhou. Sion, Estrida e Minho foram incapazes de impedir o ritual. Para piorar a situação, o príncipe do inferno ainda estava ocupado tentando se libertar do constante ataque dos gêmeos. Escondida na escuridão, Jae-hee observava atentamente cada movimento de Lavish. Ela estava apaixonada por sua nova aparência. A demônio que havia possuído aquele corpo, Beltia, teve que desviar o olhar e se concentrar na situação delicada. Ela estava numa encruzilhada. Se interviesse para ajudar, Lavish a veria. Só de imaginar uma interação com ele, ela já se sentia completamente tímida. Enquanto sua captora estava ocupada com seus delírios, Han Su tentou chamar a atenção de seu gêmeo para pedir ajuda. Han Yung percebeu rapidamente a situação difícil da irmã gêmea, mas estava ocupada tentando conter o ataque de Minho. Ela só conseguia amaldiçoar aquele irmão idiota enquanto se defendia. Mara também percebeu o estado do filho e o libertou facilmente das restrições. Han Su contou à mãe o que havia acontecido. Havia um rato entre eles. Tirando essa complicação irritante, Mara não podia reclamar. A tomada de poder foi um sucesso estrondoso. Quando toda a esperança parecia perdida, Estrida afirmou que ainda havia uma chance de reverter a situação, já que o corpo da senhorita Minha ainda não havia desaparecido completamente. Estavam no meio de uma noite sem lua, uma noite em que a fronteira entre os reinos humano e demoníaco se torna tênue. Até o amanhecer, o ritual de Mara não poderia ser concluído por completo. A alma de Minha ainda estava naquele corpo. Ao ouvir essa revelação, Minha repentinamente voltou ao normal e implorou por ajuda ao irmão. Minho quase caiu na armadilha. Mara estava apenas brincando com a cabeça dele. Ela adorava usar suas habilidades de atuação para o mal, mas o Senhor do Sangue não gostava de ser ridicularizado. A noite se arrastava, então a bruxa ordenou que seus filhos matassem todos para que pudessem encerrar o ritual. Livre e sem amarras para enlouquecer, Han Su avançou com sua velha bola e corrente, ainda furioso com seu tropeço anterior. Mais do que o desgaste físico, o orgulho do Lorde estava ferido por estar tão fraco e lutando contra um par de híbridos. Além disso, a bruxa sequer reconheceu sua presença. Ela vagava livremente pela sala. Após a tomada de poder, estava faminta e 2 refeições deliciosas estavam à sua frente. Uma era humana, a outra, uma besta demoníaca. Antes que pudesse escolher, um curioso dispositivo esférico rolou até seus pés. O dispositivo se abriu como uma pokebola, revelando uma pequena figura de Lavish e liberou uma densa nuvem de gás vermelho no ar. Instintivamente, Mara recuou diante da misteriosa névoa vermelha. Minho, por outro lado, reconheceu o dispositivo. A bruxa recuou um pouco, dando a Beltia a oportunidade de intervir e libertar a Street dos dolorosos espetos. Depois de se livrar dos enormes espinhos, ela concedeu a Street uma nova melhoria: garras mecânicas. Ela reconheceu sua salvadora pelo rosto de Jin Jae-hee, mas as ações daquela mulher eram desconcertantes. Imediatamente, Beltia saltou na direção de Sion e se livrou da criatura senciente que o prendia. Deu ao nerd uma arma e disse para ele ajudar o irmão mais velho, Minho. Street estava perplexa. Eles acabaram de receber armas modificadas diretamente do reino demoníaco. Sion estava ainda mais confuso. Num segundo, ele estava se contorcendo no chão. No seguinte, estava de pé
com uma arma na mão, a arma o eletrocutou de uma forma sobrenatural. Sua cabeça parecia estranha e seu coração batia descontroladamente. Ele ficou tonto e com dificuldade para respirar. Mara foi pega de surpresa e estava igualmente perplexa. Street aproveitou a confusão e diminuiu a distância entre ela e a bruxa. Mesmo em combate corpo a corpo, Mara zombou dela por escorregar no brinquedo que estava segurando enquanto ninguém olhava. A arrogância de Mara a fez cometer um deslize e perder uma mão. Afinal, aquelas garras não eram brinquedos. Mas se o problema fosse apenas uma arma simples, a bruxa poderia simplesmente devorá-la por inteiro. De sua mão decepada brotaram tentáculos imundos, impossíveis de cortar. É evidente que Mara está começando a se adaptar ao corpo de Minha. Prolongar isso por mais tempo só diminuirá as chances de resgatar a alma da pobre garota. A bruxa não queria nada mais do que provar carne fresca de besta demoníaca. Felizmente, Street avistou o cordão umbilical que conectava o corpo de Minha ao núcleo de dragão de Mara. Como Minha é apenas uma humana comum, ela não pode aceitar Mara por completo de uma vez. Para derrotar a maior ameaça na sala, o círculo mágico precisa ser rompido e o cordão umbilical cortado. Após ser forçado a suportar um despertar misterioso, a respiração de Lim Sion se estabilizou. Ele segurou firmemente a arma modificada e avaliou sua situação. Ele também se concentrou no núcleo de dragão conectado pelo cordão e no ritual incompleto. Se ele conseguisse eliminar o círculo mágico, uma brecha se abriria. Surpreendentemente, o desejo de Sion de fazer exatamente isso ativou algo em seu subconsciente. Como se um interruptor tivesse sido acionado em sua mente, ele conseguiu ver a estrutura dos círculos mágicos e imediatamente deduziu que magia nada mais é do que matemática e geometria. Cada figura pode ser transformada em uma equação. Em última análise, qualquer círculo mágico não passa de uma estrutura matemática. Sion decidiu usar sua magia para encontrar um ponto fraco no círculo. O núcleo era um polinômio cúbico, o fluxo de mana era uma curva em forma de S, e a chave estava escondida em um extremo. Sion estava usando toda a sua inteligência. Strita, por outro lado, estava sendo dominada pelos tentáculos da imundície. Mesmo assim, independentemente do que acontecesse, ela resolveu dar ao garoto o máximo de tempo possível e confiou que Sion se recuperaria. Poucos instantes depois, os alto-valores foram encontrados e o ponto fraco foi descoberto com sucesso. Ele apontou a arma diretamente para o mínimo local do círculo mágico e o destruiu ao puxar o gatilho. Não era uma arma qualquer, essa pistola tinha o poder de um laser mágico, combinando o disparo concentrado com a mira perfeita. O feitiço protetor foi efetivamente quebrado. A explosão arremessou Mara para longe. Quando ela percebeu que o círculo mágico havia sido rompido, a bruxa ficou furiosa. Sion ainda estava atordoado com os cálculos. Ele fez seu trabalho e fez bem. Agora cabe aos seus companheiros concluir o serviço. Mara estava em uma posição delicada. Seu corpo ainda não havia terminado a transferência. Strita não perdeu um segundo e pulou em cima do cadáver em decomposição de Han Yongju. Com sua recém-adquirida agilidade, a besta demoníaca despedaçou o que restava do CEO demoníaco. Mara não gostou da interrupção e espantou a ágil gata metamorfa. Ela correu em direção ao seu corpo original mutilado, tentando desesperadamente juntar os pedaços de carne dilacerados. Enquanto se levantava lentamente após o tombo, Strita restou uma história arrepiante de ganância que terminou em imundície. Atrás da bruxa, Lord Lavish mantinha os gêmeos híbridos de demônios como prisioneiros patéticos. É hora de queimar a ganância e a imundície juntas. Hansu pediu desculpas à mãe, citando a névoa vermelha de antes como a razão para a derrota deles. Aquela coisa vermelha no ar era um catalisador para a mudança cortesia de Beltea. Ela extraiu a substância diretamente do corpo físico sem alma do Lorde do Sangue, preso no reino demoníaco. Inicialmente, ela planejava guardá-la para sempre para uso pessoal. Ela tinha uma seringa gigante cheia daquela coisa. Então, ela ouviu falar da pedra de sangue especial embutida no novo corpo de seu amado. Ela deduziu facilmente que alimentar Lavis com um pouco de seu sangue original permitiria uma rápida recuperação de algum poder inato. Este é o dom de Beltea. Ela só queria ver o irmão mais velho correr solto como antes. Falando no próprio diabo, Minho está começando a se mover como o Lavis Vindica original, sem os nerfs. Mara amaldiçoou seus filhos por não conseguirem lidar com um único homem. As palavras da mãe doíam mais do que um estrangulamento. Eram também a motivação mais eficaz para irritá-los. Hansu e Hanyung se libertaram das garras do Lorde e retomaram suas tentativas assassinas. A bola e a corrente de Su balançavam agressivamente e as lâminas duplas de Yang cortavam impiedosamente. Seus melhores esforços eram inúteis diante do verdadeiro poder. Mara questionou por que o príncipe do reino demoníaco arriscaria a vida por uma mera humana. A garota nem era sua irmã de verdade. Não fazia sentido. Seu raciocínio era simples. Ele estava passando por tudo aquilo por causa do bolo de Minho. O bolo de sua irmã era simplesmente delicioso demais para ser deixado de lado. O bolo que Minho lhe ofereceu não tinha gosto de bolo humano. Tinha um sabor incontrolável
encontrado apenas no reino celestial. Para os incultos, o raciocínio desse homem não fazia o menor sentido. Ele era um demônio falando sobre o sabor do reino celestial. Se os gêmeos simplesmente dessem um ao outro bolo de vez em quando, talvez entendessem. Mas, como escolheram continuar perseguindo o príncipe dos demônios, seu sangue será derramado. A cada gota que provava, Lavis se sentia mais ousado. Veja bem, os gêmeos nem sempre foram assim. A pequena Hanyon costumava ser uma aluna perfeita academicamente. A pequena Hanyon era extremamente diligente nas tarefas domésticas. Não importava o quanto se esforçassem para serem bons filhos. Tudo o que recebiam da mãe eram insultos e crueldade de todos os tipos. Eles viviam suas jovens vidas desesperados pelo elogio e aprovação da mãe. Um dia, a família de 3 foi a um café. Como de costume, a mãe viu uma jovem bonita e a bruxa amarga começou a criticá-la em segredo. A pequena Hanyon interpretou o acesso de raiva imaturo da mãe como um problema a ser resolvido. A criança correu em direção à bela moça e tropeçou de propósito, derramando as bebidas que ela segurava em sua blusa branca. Han Yong-ju representou o papel de uma mãe preocupada e arrependida enquanto empurrava a filha para fora da cena. Assim que saíram do café, a máscara de polidez se desfez e o sorriso sinistro de Han Yong-ju surgiu. Pela primeira vez desde que dera à luz, a bruxa cobriu Mara de elogios e bajulações, abraçando a menina ternamente. Vendo as ações terríveis de Yang serem recompensadas com doce validação, Hansu jurou cuidar da próxima aflição. Atormentar pessoas bonitas que a mãe não gosta dá às gêmeas um senso de propósito. Se elas machucassem as pessoas que a mãe odeia, eram cobertas de elogios. Dessa forma, a bruxa fez uma lavagem cerebral em suas próprias filhas para serem pequenas escravas obedientes. Tudo o que a mãe diz é da maior importância. Quando a mãe diz para matar, a criança deve dizer sim. Eliminando problemas de forma sangrenta, as pobres gêmeas conseguiam receber a versão distorcida de amor de Mara. Era uma maneira perturbadora de viver, mas o príncipe demônio respeitava o plano de longo prazo de Mara. Ele está sendo forçado a lidar com o resultado de um método de criação tão cruel, e isso tem sido problemático. Mesmo agora, os gêmeos ainda competem para ver quem mata o alvo pela pequena recompensa da mamãe. Brandindo sua espada, o príncipe se deleitava com as peculiaridades dos magos e demônios. Com um único movimento preciso, ele pintou o chão com sangue híbrido ao decepar um dos braços de Hansu. Mara notou a mudança nos olhos de Lavis. Ela já tinha visto algo semelhante à sua confiança e poder desenfreados antes. Agora, o príncipe se movia como seu tio, o progenitor da violência, Barkin. Sem um dos membros, Hansu rolava pelo chão em agonia enquanto sua irmã o xingava por ser um idiota, provocando ainda mais os gêmeos. Minho insinuou que Hansu devia ser o irmão mais novo. Hansu culpou sua irmã por ter estragado tudo e lhe custado um braço. Enquanto os gêmeos discutiam no meio de uma zona de guerra ativa, o homem na outra esquina preparava um ataque. Se esses dois continuassem com a briga, o príncipe teria mais facilidade. Surpreendentemente, Han Yong agarrou seu irmão sangrando do chão e o usou como escudo romano para amortecer o ataque de Minho. Os ferimentos de Hansu pioraram a um nível fatal, fazendo-o cair de joelhos. Sangue manchava seu corpo e a dor reverberava em cada centímetro. Enquanto Hansu sucumbia lentamente aos seus ferimentos, ele murmurou uma palavra: mãe. A mãe, a quem ele havia usado suas últimas forças para chamar, estava à margem, repreendendo-o por ser tão inútil. Ela ordenou que seu filho restante esquecesse o irmão inútil e se concentrasse no inimigo à frente. Han Yang obedeceu sem questionar, enquanto o medo de Hansu de ser abandonado se tornava realidade. A bruxa continuava sendo um incômodo com seus tentáculos imundos. Mas, sem a interferência dos gêmeos, abrir caminho em direção à bruxa havia se tornado muito mais fácil. Mara está quase terminando sua dominação. Se Minho perder mais tempo, poderá dar adeus a Mara e ao seu bolo. O príncipe ainda não conhece os limites atuais de seu corpo. Para ser o mais rápido possível, ele correria alguns riscos terríveis. Ele se afastou de Mara e arrastou Han Yang consigo. Minho a agarrou pela cintura e a imobilizou com força. O Senhor do Sangue mostrou sua verdadeira face e puxou vigorosamente a cabeça de Han Yang para cima, expondo seu pescoço sangrando. Faminto como uma fera, ele mordeu aquela artéria suculenta e sugou o sangue híbrido como néctar doce. Ele continuou sugando vigorosamente enquanto mantinha contato visual com a mãe de sua vítima. Até mesmo a bruxa, com órgãos de inseto, ficou assustada. Depois de se saciar, Minho largou o corpo da vítima como lixo. Este é o método que ele criou para absorver o máximo de sangue possível e testar os limites do seu corpo. Han Yang o energizou com uma quantidade considerável de poder. Amplificando toda essa energia em uma explosão de velocidade suprema e proeza marcial, ele avançou. Incomodada com a força anormal do príncipe, Mara reforçou seus tentáculos para maior defesa. Foi completamente inútil. Minho cortava e retalhava os obstáculos viscosos como um açougueiro. Tudo o que Mara queria era um corpo novo. Ela nunca teve a intenção de se meter com um demônio de verdade. Apesar de sua aparência
ameaçadora. O corpo de Minho estava à beira de se despedaçar. Cada movimento que ele fazia era como ser dilacerado vivo. Apesar da dor, ele adorava o caos e a matança. Depois de subjugar a bruxa com pura força e insanidade, ele estava pronto para atacar em velocidade vertiginosa com precisão mortal. Mara vinha se preparando para esta noite há anos. Todos os seus esforços estavam indo por água abaixo, principalmente por causa de um homem. Esse homem a obrigou a beijar o chão, colocando a bruxa em xeque-mate. A qualquer momento, ele poderia quebrar seu pescoço, mas não podia. Mara ainda estava usando o corpo de sua irmã. Pelo menos todos os seus laços vitais fétidos já haviam sido cortados. Minho propôs um acordo. Se Mara concordasse em sair do corpo de Minho, ele prometia poupar sua vida miserável. Para convencê-la de que não estava blefando, Minho jurou pelo nome e pela honra de seu pai, o grande rei demônio, que suas palavras eram verdadeiras. A bruxa imaginou que o garoto devia estar desconfiado de sua capacidade de autodestruição. Perder o corpo perfeito era uma pena, mas Mara sempre poderia encontrar outro receptáculo, contanto que saísse viva dessa. Certamente o sangue do rei demônio não mentiria e macularia o honrado nome real. Então ela o desafiou a largar a espada, e então poderiam fazer um acordo. A lâmina gritante se desintegrou, fundindo-se novamente ao corpo dele. Ele cumpriu o acordo. Agora é a vez de Mara cumprir o dela e ir embora. Ela levou a mão à garganta, sentindo movimentos desconfortáveis vindos de dentro. Assim que aquele sorriso travesso surgiu, a bruxa tentou pegar o príncipe demônio desprevenido, saindo do receptáculo como uma bala. Minho riu da tentativa tola. Ele já esperava algo assim e preparou sua mão demoníaca para reagir a qualquer movimento brusco. O braço demoníaco impedia que a bruxa escapasse em sua forma original imunda. Para alguém que costumava sentar-se em um dos 12 tronos das trevas, Mara caiu num truque tão simples. Honestamente, Minho não tinha ideia de como tirar a bruxa do corpo da irmã. Ele estava blefando o tempo todo. Chegou a jurar pela família e pela honra do pai. A questão é que Lavis não se importa com seus parentes de sangue. Ele só precisa proteger a própria honra. Em sua forma parcial e repugnante, a bruxa sentiu um verdadeiro pavor pela primeira vez em muito tempo. Ela até recorreu a súplicas desesperadas, mas Minho continuou a puxá-la para fora até que Mara estivesse purificada da imundície. Cercado pelo jardim de flores feito de cadáveres, ele segurava a vida da bruxa da ganância em suas mãos. Mara tentou barganhar, prometendo fazer tudo o que seu coração desejasse em troca de misericórdia. Naquele momento, ela estava realmente disposta a fazer o que fosse preciso para se agarrar à sua existência patética. Atrás de mim, o Han Yong se levantou cambaleando, tendo sobrevivido milagrosamente ao ataque. A esperança e a brutalidade brilharam nos olhos de Mara enquanto ela incitava sua filhinha a matar Minho. Han Yong reuniu toda a força que lhe restava, mas foi interrompida por uma intervenção oportuna. Hanso voltou à vida por alguns segundos para se levantar e levar seu gêmeo para o inferno com ele. Ele preferia um empate a deixar que ela levasse todo o crédito novamente. Ele só se sentiria bem morrendo se Han Yong fizesse o mesmo. Afinal, os gêmeos nasceram juntos, viveram juntos, sofreram juntos e morreram juntos. Testemunhar as consequências de ser uma mãe ruim fez Mara praguejar furiosamente. Minho estava horrorizado com aquela família demoníaca disfuncional. Com sua última carta na manga, Mara continuou sua estratégia de súplica, jurando nunca mais tocar no jovem Minho. Ela até jurou que a mãe de Lavis fora como uma irmã para ela. Se ele não acreditasse, poderia pedir a sua mãe, Inéas, para confirmar. Ela jurou que a rainha demônio costumava segui-la por aí, chamando-a de irmã mais velha. Strita ouviu seu discurso patético e ficou enojada com seu egoísmo. Seus gêmeos acabaram de morrer e ela está tentando se safar da execução. Ela é a mãe do ano, cansada de sua tagarelice constante. Minho se reergueu e brandiu a lâmina do grito com um movimento fluido, apagando a bruxa da ganância da existência. Ela era e sempre seria uma vergonha para a reputação dos 12 tronos das trevas. De todas as pessoas, ela jamais imaginaria que o filho de Inéas seria seu fim de uma forma tão humilhante. Até o último momento, ela se recusou a ser apagada, agarrando-se teimosamente à vida em uma forma tão repugnante. Então, o Senhor do Sangue esmagou seu rosto até que se transformasse em uma pasta imunda sob seus pés. Depois de liquefazer uma antiga chefona do reino demoníaco, Minho recebeu uma grande quantidade de energia demoníaca diretamente em sua pedra de sangue especial. Assim que conseguiu avaliar sua colheita, o príncipe ficou extremamente satisfeito. Suspirou aliviado. A bruxa estava morta e o problema estava completamente resolvido. Como era de se esperar de alguém do nível de Mara, o poder que ele obteve com uma única morte foi avassalador. Infelizmente, os demônios deste reino não conseguem evitar exalar um fedor tão vulgar e imundo que o príncipe não consegue tolerar. Olhando para os gêmeos mortos, Strita não pôde deixar de sentir pena deles. Se Mara não tivesse cruzado para o reino humano, eles provavelmente poderiam ter vivido uma vida feliz com sua mãe verdadeira. Eles nunca saberão ao certo. Neste mundo mesmo sem paz demônios,
demônios, uma criança pode estar em perigo por causa da ganância de um dos pais. Com os inimigos derrotados, Belty permaneceu por alguns instantes para observar o amor de sua vida. Minho já sabia onde ela estava escondida e o que estava fazendo. Quando foi chamada, ela fingiu não ouvir suas ordens para sair. Assim que ele se referiu ao seu nome verdadeiro, Beltia, Estrita reconheceu que sua salvadora era a lendária ferreira do reino demoníaco. Beltia era a filha mais nova da família Murtano. Ela recebeu todo o amor e favor por ter nascido como uma deusa da forja de armas. Uma dádiva que surgia uma vez a cada 3.000 anos. Com todo o prestígio que tinha em casa, ela realmente ousou seguir Lavis até o reino humano. Ela insistiu que estava apenas seguindo ordens de Vambi e que partiria imediatamente agora que a surpresa havia passado. Beltia era infame por sua imprudência e arrogância. Ela também era notória por ser uma perseguidora implacável de Lavis. Aquele desgraçado do Vambi deve ter interferido e colocado a alma de Beltia no corpo de Jin Jaehi. Com todas as variações externas fora de seu controle, a vida de Lavis no reino humano certamente ficará ainda mais insana.